Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo quando você estiver assistindo essa live. Eu me chamo Rodrigo Cunha, apresentador do canal Território Oculto, onde falo sobre ufologia, astronomia, que é o assunto de hoje, mistérios e sobrenatural. Se você gosta desses assuntos, aproveita e se inscreva aqui e se inscreva no canal. É só apertar o botãozinho aqui embaixo, aperte o sininho também para não perder os próximos vídeos e lives. Então, como eu falei, você gosta de astronomia? Então vamos chamar daqui a pouquinho o Marcelo, mas antes, fiz uma vinhetinha para ele. Isso, ficou legal, viu? Então, Marcelo de Oliveira Souza, físico de Campos Goytacazes, Rio de Janeiro, a minha terra. Atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Daci Ribeiro, e coordenador geral do Clube de Astronomia Luiz Cruz. Eu não sei se eu falei certo, ele vai me corrigir depois. Eu testei, olha, eu fiquei aí tentando decorar, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Tem experiência na área de física, com ênfase em uso e desenvolvimento de tecnologias para o ensino de física e astronomia, atuando principalmente nos seguintes temas: divulgação científica, astronomia, ensino de astronomia, astronáutica e tecnologia educacional. Se eu esquecer alguma coisa, ele vai puxar a orelha, é só ele falar na hora. É coordenador no Brasil da entidade internacional Astrônomos Sem Fronteira. Eu não sei falar o inglês aqui que tá, mas depois ele fala, tá? Coordenador do programa UNAUEV no Brasil. É diretor no Brasil do Charlene Bates Solar Astronomy Project, que coordena no Brasil o projeto da ESA da NASA Missão X. É coordenador no Brasil do projeto internacional Ópera na Ciência, criador em 2008 e presidente do Comitê de Organização do Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica. Atualmente, coordena o desenvolvimento de experimentos para serem lançados no espaço. Eu acho que eu falei muito, agora vou deixar o Marcelo falar aqui. Marcelo, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. É uma grande honra. Obrigado. Olha, perdi até o fôlego para falar tudo. E tem mais, tá, gente? É que o negócio eu fiz um resumo aí. Mas tem bastante coisa. Já tem bastante gente aí chegando. Daqui a pouco vai chegar o resto do pessoal. Tá? Marcelo, quero te agradecer também. Já te agradeci em off, mas eu quero te agradecer pela você ter se disposto a vir aqui participar dessa live, entrevista. Como eu te falei, você de pronto aceitou. Eu fiquei muito feliz, tá? Eu não tenho nem palavras para falar. E o meu intuito aqui do meu canal é levar informação para as outras pessoas, né? Quando vem alguém aqui, o intuito maior é informar, ensinar as outras pessoas com cada convidado. E eu também aprendo. E hoje, mais do que nunca, eu vou aprender sobre astronomia também. Marcelo, conte um pouquinho de você. Quem é o Marcelo? Né?
Conta um pouquinho, assim, um resumo para as pessoas te conhecerem. Bom, boa noite a todos. A minha formação, eu sou físico, né? Mas eu fiz meu mestrado e doutorado na área de cosmologia. Então, a área que eu mais me dediquei na minha formação foi voltado para astronomia e cosmologia, né? Então, apesar de eu trabalhar com física também, mas o que eu tenho nos últimos anos dedicado mais é com astronomia. Então, eu estudei as condições iniciais do universo, né? Algumas estruturas que surgiram nesse momento da formação do universo, que são as cordas cósmicas. Essa foi minha pesquisa no doutorado, né? Há muito tempo. E depois disso, eu acabei me dedicando à astronomia. Uhum. E como eu também ministro aulas de física, né? Que é a minha... na universidade, eu sou professor de física da universidade, então eu também desenvolvo projetos na área de física. Não é que é uma área associada, né? Astronomia e física caminham juntas, né? Então, e a partir daí eu tive a oportunidade, né? Eu sempre, desde que eu estava na primeira pós-graduação do mestrado, eu já participei da formação de um grupo de astronomia lá em Niterói. E depois eu me mudei aqui para Campos, em 94, e a gente acabou fundando um clube aqui, né, de astronomia. E esse grupo agora comemorou esse ano 26 anos, né? Então, e a gente, hoje em dia, o nosso grupo, felizmente, né, eu nunca esperava que isso fosse acontecer assim, né? A gente está afastado dos grandes centros, né? No passado era mais difícil ainda a comunicação. A gente acabou se transformando numa referência em algumas áreas, né, da divulgação de astronomia e de astronáutica e também em alguns desenvolvimentos inovadores que a gente tem feito. Então, isso deixou a gente muito contente. Que legal, cara. Se vocês não sabem, gente, o Marcelo recebeu aqui o pessoal da NASA, tá? Até o Marcos Pontes também você recebeu, não foi isso? Teve muita gente que veio aqui, né? A gente já teve aqui na região, a gente organizou esse encontro internacional, né, desde 2008, e a gente já teve representante de 34 países do mundo, né? Meu Deus. Já vieram Aqui em cosmonautas Campos. aqui em Campos, já vieram cosmonautas, 2 cosmonautas russos, 2 astronautas que foram à Lua, né? O Charlie Duck, da missão Apollo 16, e o Buzz Aldrin. A primeira palestra que o Buzz Aldrin deu no Brasil foi em Campos, em 2009. Né? Que Ele legal, teve cara. aqui o Buzz Aldrin, teve também o Paulo Nespoli, da Agência Espacial Italiana, né? E também, né, da Agência Espacial Europeia. Também a Nusha Ansari, que é uma exploradora espacial que foi ao espaço. Ela pagou a passagem dela, né, como turista espacial e foi para a Estação Espacial Internacional, teve 2 vezes aqui em Campos. O astronauta brasileiro, Marcos Pontes, né, ex-ministro da Tecnologia, esteve aqui também algumas vezes. E então a gente aqui, apesar de estar afastado dos centros, a gente conseguiu ter, e a gente teve a participação até hoje de representantes da área de astronomia e astronauta de 34 países do mundo, né? Olha que legal, cara. Então, isso a gente acaba tendo, a gente tem parceria com vários grupos internacionais, né? Olha, eu quero um passe para esses eventos aí depois, hein? Não, Pô, eu vai me ser interesso bem-vindo. muito, cara. Eu me interesso muito. E todos os eventos são gratuitos, o que a gente organiza são Que gratuitos, legal, então, que né? legal. Esse ano a gente teve, apesar da pandemia, a gente realizou um evento em abril, Encontro Internacional em abril, e a gente teve a visita, né? A gente vai falar até depois, né? Teve a visita de já 2 pessoas já vieram, 2 palestrantes internacionais já estiveram aqui na região, né? É muito legal. Gente, então tá vendo, hein? Olhem, internacional. Campos está virando internacional. Eu fico feliz pela nossa cidade, Marcelo, que é uma cidade antigamente pequena, pouca gente conhecia, conhece mais pela parte do petróleo e hoje está sendo conhecida internacionalmente pela astronomia. Isso é muito bom, muito feliz. Né, E Marcelo? a gente, foi uma surpresa pra gente, porque quando a gente fundou o grupo em 96, a gente nunca esperava que a gente fosse chegar ao nível que a gente alcançou, né?
Uhum. Então, isso deixa não só a mim, mas toda a equipe do clube, que não sou só eu, né? Eu sou mais falante, assim, o mais é, agitado talvez, mas o grupo é grande, né? Um grupo grande Entendi. que já tem várias gerações que participaram do clube, são 26 anos, né? Então, várias É, gerações. Já tem pessoas que começaram no ensino médio e agora já estão terminando o mestrado, o doutorado, né, nessas áreas. Então, a gente está o grupo acaba também sendo é, um ponto de referência para as pessoas que gostam de astronomia aqui na região e uhum. que, para minha alegria, tem motivado muita gente a seguir carreiras não só na área de astronomia, mas em áreas correlatas, né? É. Ô Marcelo, eu vou só botar uma mensagem aqui que eu não estou sabendo agora. A minha moderadora aqui, a Narimã, ela me falou assim, pessoal, o YouTube com um pequeno bug, comentários estão sendo bloqueados aleatoriamente, reclamações em várias lives. Então, pessoal, fique atento, tá? Eu vou até deixar aqui isso aqui salvo, só para eu saber, depois eu vou. Qualquer coisa, gente, pode me mandar uma mensagem offline que eu vejo aqui o que pode estar acontecendo. Mas eu creio que não vai acontecer nada, não, que nós temos aqui a proteção dos meus amigos ETs. Então não tem problema nenhum. E aproveitando, deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui rapidinho. Meu amigo Moreira, da Máquina de Mistério, chegou aqui. Maria Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Conceição Mendes, se eu não me engano. Dona Vilma Amazônia, caçadora de OVNIs. Boa noite, Dona Vilma. Gente, se inscreva lá no canal Dona Vilma. Ela vai ter uma live amanhã muito legal. Se fala sobre ayahuasca, um portal para a Atlântica. Muito legal. A pessoa que vai fazer é uma pessoa séria, vai tratar do assunto da maneira séria. Tá? Então, eu aconselho quem quiser só assistir amanhã, 8h30 da noite, no canal Caldeirão de Mistérios WM, da Dona Vilma. Meu amigo aqui, Rafael Monticelli, um abraço, meu amigo lá de. Ele tá longe, tá lá em Rondônia, em Porto Velho. Ele tem ele, o pessoal lá do Vai Lá Sabido, tem um programa lá na Rede TV de Porto Velho, lá de Rondônia. É humorístico, é um canal humorístico, gente boa, mas já teve aqui conversando comigo de uma forma humorista, falando a verdade sobre OVNI. Foi mal barato essa live, cara. Essa live eu aconselho quem não viu, ver, que ele está para voltar, né? Deixa eu ver mais quem aqui que chegou. Na irmã já falei, boa noite, né, irmã? Obrigado pelo recado. Eliana Furtado, uma boa noite, seja bem-vinda. Marcos Silva, ou Marcos Elísio, Associação CEPEX. Boa noite, meu amigo Marcos, lá de Itaúna. Boa noite. O cara da Kombi, boa noite. Está aqui mais uma vez, muito obrigado. Tá, ele está falando da vinheta. Deixa eu ver mais quem. Maria do Carmo, boa noite, Maria. Outra moderadora aqui minha, que me ajuda muito aqui também no canal. Ele está falando aqui, ó, o cara da Kombi que adora astronomia. Então você vai ter que saber de bastante coisa. E o meu amigo Nelson Pescara. Ó, ele tá, se você ver na fotinho dele, Marcelo, ele tá com um telescópio do lado dele, tá? Ele já teve várias entrevistas aqui, com ele não é entrevista, é um bate-papo que ele passa as palestras dele. Ele tem uma palestra sobre os Montes Urais, aquela tragédia que teve na época na Rússia, que morreu um grupo inteiro lá no gelo, né? Então, ele tem uma coisa, e eu falo para ele, o Nelson, depois eu tenho novidades sobre isso aí, sobre os Montes Urais. Depois a gente vai conversar em off. Tá? Deixa eu ver mais quem aqui. Tá, isso daqui eu vou perguntar daqui a pouco para ele. Aguenta aí, tá? Já aguenta a sua
a pergunta aí, tá? O cara da Kombi. Já vou perguntar. O Leandro, boa noite, Leandro. Sauer Marketing Digital. Uma boa noite. Deixa eu ver mais quem. Leitura da Tícia. Patrícia, muito obrigado. Está aqui. Uma boa noite. Dar um abraço. Rodrigo Araújo, boa noite, meu amigo. Obrigado por estar aqui de novo. Adriana Castro também é pesquisadora, tá, da parte de ufologia. Maria, boa noite. Muito obrigado também. Já está acabando os boa noite aqui. Zumira, boa noite. Tá, muito obrigado. Glauber Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo. Tá muito bem-vindo aqui no canal, tá? Muito obrigado. Tá? Adriano Miranda, boa noite, do OVNI Sky, muito obrigado por estar aqui, Adriano também é aqui de Campos, Marcelo. Tem um grupo de ufologia aqui também em Campos, tá? Você tá vendo, hein? De uma hora para outra apareceu o grupo de ufologia aqui que você nem sabia, né? Verdade. Valéria Valadão, boa noite, de novo aqui. Deixa eu ver. Ó, a ciência é como uma chama de uma vela no fundo de uma gruta escura. Pode ser pouco para desbravar as trevas, mas o suficiente para nos apontar o caminho. Nelson Pescara. Olha, tá falando bonito hoje, hein? Caramba. A Zumira tá falando aqui que são hackers extraterrestres. Ih, ela tá falando que já foi interessante. E depois eu vou ver o que está acontecendo com o YouTube. O engraçado é que tem um amigo meu que tem um programa muito inteligente, é Vida Inteligente, muito antigo, do Eustáquio, tá? E o canal dele foi hackeado hoje, eu fiquei sabendo disso. Tá? Jorge do Chapéu, boa noite. Arquivo 17, boa noite, meu amigo. Boa noite, a gente está precisando bater uma conversa aí. Arquivo 17, queria bater um papo com ele em off depois, que eu gosto muito dos trabalhos dele. E eu acho que foi, gente, se eu esqueci alguma coisa, não. Pronto, fomos já dar um passeio no chat e agora vamos astronomia em foco. Marcelo, vou aproveitar a pergunta do meu amigo, deixa eu ver se eu botei aqui, o cara da Kombi. Será que o astrônomo acredita em ETs? Aí eu vou fazer essa pergunta para você de outra forma. Marcelo, você recebe como astrônomo, né? As pessoas te conhecem, veem objetos no céu, vê luzes e assim vai. As pessoas mandam para você os vídeos. Como que é isso? As pessoas vão procurar resposta com você? Sim, a gente tem recebido, já há anos, né, que a gente recebe muitos relatos assim de observações. E só para fazer uma resposta breve da pergunta inicial, né, claro que todo mundo que faz astronomia acredita que existe a possibilidade de ter vida fora da Terra. Né? Tanto que a NASA é uma das maiores motivações para envio de sondas e naves para explorar, né, é a busca de vida. Né? Então, tanto que a gente tem várias naves em Marte analisando a composição em busca de água, hoje no subsolo, né? Já enviou missões para Titã, que tem lagos, pouca gente sabe, mas tem lagos em Titã, chove em Titã, mais ou menos como se imagina que era a atmosfera da Terra, né? No processo de formação da Terra, só que Titã está muito mais distante, a temperatura lá é muito baixa, abaixo de menos 210 graus Celsius, então, claro que não pode ser água, então todo metabolismo, se houver algum ser vivo lá, é diferente do que a gente conhece, porque os lagos são de metano,
Então, é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Então, se não aparecer um extraterrestre dando tchau para a câmera, a gente não sabe como buscar, né? Então, esse, inclusive, é um dos desafios da astronomia. Tem uma área se chama astrobiologia, né? Que é justamente que a gente imagina que vai ter uma nova definição de vida, né? Porque a gente não pode só buscar vida como a gente conhece aqui na Terra, porque com as condições que a gente tem aqui na Terra. Então, existe um grupo, né, que está sempre, permanentemente buscando, né, para ver se a gente tem sinais, né, de algum companheiro, né, alguma civilização que é companheira nossa nessa nossa vida aqui, né, nessa nossa jornada pelo universo. Então, claro que eu acredito que todo mundo que faz astronomia acredita na possibilidade de existência de vida fora da Terra, né? Então, isso aí eu acho que é um ponto que, inclusive, motiva as pessoas. A NASA usa muito isso, né, para conseguir recursos, para poder enviar naves para o espaço, que esses são os desafios para a gente. Quais são os dois desafios? Né? Um é uma questão que está sempre presente para a gente, né? O que é esse universo que a gente está vendo? Como é que a gente tem que buscar entender melhor ele, né? E a outra questão que motiva muito é a gente buscar uma nova morada e procurar companhia, né? Que a gente, o Tsiolkovsky já falava com isso, né? As crianças, os navios ficam seguros nos portos, né? Ele fala das crianças no berço, mas não foram feitos para isso, né? Então, como ele imaginava o ser humano, né? Ele está aqui na Terra, mas ele não é o local para ele ficar preso, né? Aqui na Terra, né? Então a gente tem esse universo todo para a gente conhecer, para a gente explorar. Então essa sempre, imagina no passado, aquelas pessoas que ficavam olhando aquelas estrelas distantes no céu, imaginando sempre uma coisa recorrente é isso, a gente buscar chegar próximo para entender, ver, né, compreender melhor. Então esse é um desafio que continua com a gente, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. A gente alcançou um ponto, né? O ser humano é muito breve, a nossa existência aqui na Terra, né, da civilização, né? A gente pode falar numa Terra com mais de quase 4,5 bilhões de anos, a gente está um tempinho muito curto dessa existência toda do nosso planeta, né? Então, as civilizações, a gente pode falar de registros, assim, de civilizações há 10 mil anos, né? Então, é muito breve esse tempo, e nesse breve tempo de existência, a gente já tem um domínio tecnológico enorme, né? Que permite que a gente esteja conversando agora aqui, né? Online. Isso mesmo. A tecnologia cada vez mais presente na nossa vida. E começa lá no espaço, né? Que as pessoas não sabem, tudo começa lá. Eu estava vendo a reportagem da roupa inteligente que vai ver, que monitora a saúde nossa, né? Está sendo testada no espaço, que depois vem para a gente. Isso aí que o pessoal chama de spin-offs, né? Que é que as pessoas... essa motivação, esse desafio nosso, faz com que a gente tenha que desenvolver novas tecnologias, né? E essas novas tecnologias que a gente desenvolve não servem só para exploração espacial, né? Elas servem para a gente no nosso cotidiano. Então, todos esses desafios são formas do ser humano também avançar, né? Então, esses desafios, a gente desenvolve novas tecnologias, depois essa nova tecnologia chega para o nosso cotidiano, então acaba a astronomia e esse nosso sonho recorrente, né, de várias civilizações de conhecer o espaço, de explorar o espaço, acaba também trazendo tecnologias que melhoram nossas condições de vida. Você imagina como eram os hospitais no passado, como são hoje, né? Então a gente falava, eu vi há pouco tempo uma reportagem que falava no início do século XX, falando uma senhora idosa de 40 anos, hoje em dia ninguém se refere a uma pessoa de 40 anos como uma senhora idosa, né? Então isso tem 100 anos mais ou menos, então como a gente avançou, né? Então eu sou idoso também, porque eu tô com 50. Então, 50 anos. Como a gente avançou, a idade média, né, dos seres humanos, de vida dos seres humanos, ela aumentou. Então, isso aí é tudo conquista do conhecimento humano, né, que a gente tem acumulado. Então, isso aí não surgiu agora, né? São ideias que já vêm do passado, né, que a gente um vai transmitindo para o outro esse conhecimento prévio, e cada um vai dando um pouquinho de contribuição o que a civilização anterior, a geração anterior fez,
e a gente chegou a esse domínio tecnológico que a gente tem hoje. Então, é uma coisa fantástica que a gente está vivendo hoje, apesar do momento que a gente viveu, né? Ainda está vivendo da pandemia, né? Que a gente não podia nunca imaginar, né? Que a gente ia viver um período desse, né? É verdade, é verdade. E, e você percebe que a astronomia está se popularizando mais ultimamente, né? Como que você vê isso, essa parte? Está mais popular entre as pessoas? É o momento, vamos dizer assim, do James Webb, que depois tem duas perguntas sobre o James Webb aqui. Como que você vê essa parte da astronomia? Eu adoro astronomia, eu adoro olhar para o céu desde criança. Isso eu tenho certeza, tá? Mas eu quero saber como que você vê na população em geral. A astronomia sempre teve um apelo popular muito grande, né? Tanto que quando a gente fala num centro, né, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, a gente sempre se refere à NASA, né? Então isso mostra que quando você fala qual é um grande centro no mundo, todo mundo sempre fala da NASA, né? Virou até comum no nosso dia a dia, falando assim, você fez isso, então a NASA agora vai chamar você, né? Então isso já virou uma referência para a gente. Isso mostra como que a astronomia ela pode ser uma porta de entrada para motivar as pessoas de interesse pela ciência, né? Então a astronomia sempre teve grande apelo. Com o uso agora de novos recursos, né, para divulgação científica, como é o YouTube, né, e outras mídias que surgiram, né, acabou aumentando ainda mais essa divulgação, né? E tem até uma coisa boa que eu acho que é um momento que a gente está vivendo também, né, que não são coisas que a gente está resgatando às vezes, né? Tem o lado ruim também desse momento, mas que eu acho que em pouco tempo vai ter um resultado bom, né? Que é como discussões sobre terra plana, sobre questionar as vacinas, e também essas discussões voltaram, né? Eu acredito que voltaram porque as universidades, os centros acabaram se isolando da população, né? Ou seja, ficaram centros mais voltados para pesquisa, voltados só para a área acadêmica, e isso aí foi um alerta que mostrou a importância de acolher todos, né? Todas as pessoas têm direito de pensar da forma que quiserem, né? E a gente mostrar que a escolha que a gente faz, os modelos que a gente usa, estão baseados em experimentação, né? Seguem um modelo científico que começou com Galileu, na metodologia científica, o método científico de Galileu. Então, a gente pode construir o modelo que quiser, pode ter a nossa visão do mundo que a gente quiser, né? Cada um tem seu direito de ter a visão do mundo, a forma que quiser. O que diferencia a opinião desses modelos científicos? Quer dizer o seguinte, você pode ter opinião, mas um modelo científico é algo que você possa reproduzir, né? Que você possa testar esse modelo e fazer previsões sobre o que a gente está observando, no caso da astronomia. Você quer saber onde está Vênus amanhã, então você tem que ter um modelo para dizer onde ele vai estar amanhã, e você observar e testar, medir e verificar isso. Então, esses modelos que a gente tem surgem da metodologia científica, né? Então, essa é a diferença da opinião só e um modelo com base, né, em conhecimento que a gente adquiriu, a humanidade adquiriu nesses poucos anos de civilização, né? Então, e essas discussões eu acho que até são boas porque traz todo mundo para o debate científico, né? A pessoa pode propor que a Terra é plana, mas ela tem que provar, né, apresentar um modelo que mostre aquilo. E a nossa obrigação na defesa do nosso modelo científico é mostrar que o nosso modelo é o que se adequa melhor às condições que a gente tem, né? O que é observado e as previsões que são feitas, as medidas, né? Então, acho que é uma coisa muito importante, né? Isso, né? A gente acolher todos, né? As universidades se abrirem para todos e a gente discutir essas questões, né? E mostrar por que a gente tem esses modelos, por que a gente usa a lei da gravitação de Newton, por que a gente usa a física que a gente conhece, né? Porque é isso que faz com que as pessoas tenham um celular, que tenham um computador. Foi isso Isso. que permitiu esse avanço. Então já foi testado, né? Então eu acho que é uma discussão que é sempre importante, né? E isso abre também portas para a ufologia, né? E vocês estão vendo, né,
imagens, estão analisando relatos. Então, vocês também estão usando a metodologia científica, né, para poder, né, descartar o que é possível de ser explicado dentro do conhecimento que a gente tem e o que não é possível ser explicado dentro do conhecimento que a gente possui. Né? Eu recebi várias imagens, vários vídeos. Até o momento, os que eu recebi, eu tenho conseguido achar uma explicação assim, baseado no nosso conhecimento, né, de observação aqui na região. Mas a gente recebeu muitos, muitos. Mas é importante que as pessoas registrem, questionem, né, porque é só assim que a gente vai avançar, né? Só a partir dos questionamentos que a gente vai buscar soluções e vai buscar novos modelos. Quantos modelos da ciência já foram modificados? Porque não serviu para explicar uma parte específica, né, do que a gente observa determinava, mas quando você precisa, surgem novos registros, novas observações, novos dados, você precisa ajustar aqueles modelos a essas condições. Né? Então, eu acho que também é um momento muito bom que a gente está, apesar dessa volta a discussões de coisas que a gente já, no passado, a gente já teve essas discussões sobre vacina, sobre a forma da Terra, mas as pessoas têm o direito e a gente tem o direito de sempre estar à disposição, né? Quem defende o modelo científico para conversar sobre isso. Né? Você está deixando o Nelson Pescara feliz a beça lá, ó. Obrigado. O velhinho tá lá, que tá uma lição de ciência. Saiu dessa live com a alma lavada. O Nelson Pescara adora, gente. Você falou sobre modelo e sobre questionamentos, né? É que eu falo. Se você quer contestar alguém, uma coisa grande, faça um projeto, faça um estudo do mesmo tamanho ou maior para contestar aquela coisa. Porque só falar não adianta, tem que ter fatos, né? Então, é isso mesmo. Então, é isso que o Pescara gosta, ele gosta de fatos. Então, o que fez a gente avançar, né? O que a gente fez a gente avançar é esse domínio tecnológico que a gente tem hoje, né? E isso foi adquirido a partir de contribuições de várias gerações, né? Quantos modelos foram descartados nisso? A gente tinha um modelo que a Terra era o centro do universo, né? Conhecido na época. Isso, né? foi mesmo, no começo. A partir da contribuição do Kepler, de Copérnico inicialmente, depois o Kepler e Galileu, depois o Newton, mas o Copérnico voltou com essa discussão depois de mais de 1.500 anos, né? De você ter um modelo em que a Terra ficava no centro. Então, ele resgatou isso, a gente passou a ter um modelo em que a dinâmica do sistema solar, o Sol, que é a estrela principal, que está no centro, e os planetas orbitando. Então, a partir daí, a gente vai adaptando, né? Porque o que a gente vê no céu são aquelas estrelas, parecem estrelas, né? Mas são os planetas se movendo em relação às constelações, e a partir da hora como é que a gente já avançou, né? De fazer previsões precisas de onde vão estar esses astros, e a gente consegue viajar e pousar neles. Né? Imagina você pousar num asteroide vagando, não é nem um planeta, num asteroide, né? A gente já conseguiu encontrar um asteroide de 500 metros e pousar nele. Né? Isso é uma façanha, né? Pousou há pouco tempo agora no cometa, viajando a velocidade altíssima, e a gente viu uma nave, pousa nele. Então, olha só que tecnologia que a gente tem, né, hoje em dia. Então, e essa tecnologia também deve ser usada, e é usada, né, para melhorar as condições de vida aqui na Terra. Né? Então, mas isso aí é a ciência que a gente conhece, né, que está no nosso cotidiano. Então, não há por que as pessoas serem anti-ciência, né? Isso é uma coisa que ela está sendo contra as ferramentas que ela está usando. Né? Ela pode contribuir para a ciência fazendo questionamentos. Né? E quem sabe um desses questionamentos as pessoas não conseguem, os especialistas não sabem responder, vão buscar a solução e a partir daí a gente tem um avanço. Né? Então isso é muito importante. Então os questionamentos são sempre importantes. Não tem nenhuma pergunta que a gente deva descartar. Todos têm direito de perguntar o que quiserem. Né? E quem tem um conhecimento naquela área tem o dever de mostrar se aquele modelo que ele utiliza consegue apresentar respostas satisfatórias para aquilo. Isso mesmo. É muito interessante. Gente, vocês estão tendo uma aula aqui, uma palestra, tá, de assuntos
ligados, vai ser diversos. A gente vai mostrar, vamos entrar daqui a pouco com o trabalho, os projetos do Marcelo aqui em Campos, que eu acho espetacular, tá? Mas antes de entrar no projeto, tem duas perguntas aqui que eu vou fazer, mas antes eu vou avisar para o pessoal que está aberto aqui, tá? O Superchat. Quem quiser fazer o Superchat está aberto aí para o pessoal. É, como a gente fala, acaba furando a fila, suas perguntas, a gente vai ver em primeiro lugar, vai parar para ver e vai ajudar o canal ao mesmo tempo. E quem quiser também, faça parte do grupo de apoiadores do canal, tá? A chave do Pix está aqui. Você vai estar ajudando a gente com compra de equipamentos, translado para fazer pesquisas, para fazer congressos e assim está tudo sendo juntado tudo, vamos falar assim, né, para essas ocasiões, tá, gente? Eu vou agradecer muito a vocês. Muito obrigado a todos, tá? E aqui nós temos, olha, temos a pergunta sobre o James Webb, tá? O pessoal tá todo mundo perguntando, tá? Tem uma que primeiro aqui, uma que antes que é Maria Conceição pergunta: Marcelo, poderia falar sobre um pouco sobre ponto, como se Lagrange, os pontos Lagrange. É porque é, o James Webb, eles precisam ficar em sincronia, né, com a gente aqui, com a Terra, né? uhum, Então, a gente precisa ter algumas posições, que são esses pontos Lagrange específicos, em que uhum, você tem um equilíbrio entre as forças gravitacionais. Tá? Então, para não entrar em muitos detalhes, em questões técnicas, uhum. mas é um local onde você tem um equilíbrio das forças Ah, gravitacionais. tá. Então, Entendi. ele está bem distante aqui da Terra, nesse local, orbitando também o Sol, né? E nessas órbitas que estão localizadas nesses pontos de Lagrange, que são os locais ideais. Então, ele não está orbitando a Terra. Né? Ele está distante, mas está num ponto com a situação que seria o ponto, os locais ideais para a gente poder ter um telescópio espacial, né, que possa fornecer imagens que a gente Entendi. espera. Né? Então, esses que são os pontos Lagrange. Né? Então, onde tem o equilíbrio das forças gravitacionais nessa região. Né? Tem Que 3 legal. pontos Lagrange. Eu vou estudar sobre isso. Estou Não, aprendendo também, gente. e Eu está estou bem aqui distante aprendendo. da gente, está bem distante. Ele não está orbitando a Terra. Não é como o Hubble. O Hubble está em volta da Terra, está em órbita da Terra. Esse está bem distante da gente. Né? Uhum. O cara da Kombi pergunta: Senhor Marcelo, se tivesse a oportunidade de usar o James Webb, para qual foco do universo o senhor apontaria? O James Webb, a gente vai buscar, o que a gente está buscando são imagens mais distantes. O que eu Uhum. gostaria, mas eu não sei se o James Webb ele é o telescópio específico para isso, é a gente conseguir imagens de astroplanetas, de exoplanetas, desculpe. Uhum. São planetas que estão orbitando outras estrelas. Uhum. Né? Que a gente não tem imagens desses objetos. Né? A gente tem uma, porque foi divulgada há pouco tempo, mas todos esses exoplanetas que a gente tem relato, falando, uma estrela tem 3, tem 4 exoplanetas, tem um. Como é que são essas descobertas? São descobertas indiretas, feitas de forma indireta. Né? Você está observando a estrela, a luz da estrela diminui um pouquinho, depois aumenta, então você Uhum. imagina que alguma coisa passou na frente dela. E a partir daí você estima o tamanho. Ou essa estrela tem uma perturbaçãozinha, você imagina que algum campo gravitacional afetou essa posição dela, então aí você estima o tamanho, a distância, onde estaria esse Uhum. astro para poder ver isso. Então a gente não tem essas imagens. Então, esse é um dos desafios nossos do futuro, é a gente ter É, um telescópio que filtre a luz da estrela e deixe a gente ver em torno da estrela. O James é. Webb ele vai fornecer imagens do universo para a gente em outras faixas do espectro que a gente não conseguia com o Hubble. Além da gente Uhum. poder ver com melhor, claro que com melhor resolução, a gente vai estar analisando o universo em faixas do espectro que a gente não analisava antes. Então, isso vai permitir que a gente conheça mais um pouco os astros, né, mais distantes da gente, e a gente buscar observar mais distante. Né? Então, quanto mais distante, a gente está entendendo como é que era o processo de formação desses objetos,
né? Então, a gente tentar entender um pouquinho esses mistérios. Mas aí tem uma coisa muito interessante sobre isso, que eu acho que é muito importante. Porque toda vez que a gente olha cada vez mais distante, a gente está olhando para o passado. Isso. Porque a luz desses objetos, ela viaja tem uma velocidade finita. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma imagem do Sol, a gente olha para o Sol e vê a imagem dele, a gente está vendo aproximadamente a 8 minutos. A luz saiu dele a 8 minutos, está vendo como ele era há 8 minutos no passado. Depois do Sol, a estrela mais próxima da gente fica no sistema triplo de Alfa Centauri. A luz dela, de Próxima Centauri, dessa estrela, um sistema triplo, leva aproximadamente 4,3 anos para chegar até a gente. Então, depois do Sol, a outra estrela que a gente observa, a luz dela leva 4,3 anos para chegar até a gente. Olha. A galáxia então, se ela explodir lá, vai 4 anos para chegar aqui. A galáxia Andrômeda está a 2.900.000 anos de luz da Terra. Né? Então, está olhando para mais de 2 milhões de anos no passado. Né? E a galáxia de Andrômeda é o objeto mais distante que a gente vê a olho nu. Né? Então, todos os outros estrelas que a gente vê estão na nossa galáxia. Né? Isso que é uma coisa legal a gente imaginar. Né? Você vê como é que a gente avançou. A gente começou com a Terra no centro e o universo todo que a gente observava aqui, uma camada de estrelas fixas. Né? E alguns objetos movendo, que eram os planetas. Depois disso, a gente tirou a Terra do centro, o Sol passou a ser o centro, e a gente orbitando o Sol, aí tinha os planetas e uma camada de estrelas lá. Aí depois a gente viu que, na verdade, a gente estava num local onde tinha mais estrelas. Como é que a gente imaginou isso? Quando você olha para o céu à noite, você vê a Via Láctea, né? Vê aquela faixa no céu, né? Uma região... todo mundo que se vai no lugar com pouca poluição luminosa já deve ter visto aquela faixa leitosa no céu. Por isso tem o nome de Via Láctea, né? Caminho leitoso. Só que é uma faixa estreita. Aí o que se imaginou? A gente está dentro dessa galáxia, dessa faixa estreita. Então, o Sol é mais uma estrela como as outras que está ali. E por que a gente vê ela estreita? É como se estivesse numa moeda, dentro de uma moeda. Quando você olha de perfil, você vê muito mais objetos. Quando você olha para cima e para baixo, tem menos. Então, por isso que é uma faixa estreita. Então, a gente está numa região do céu achatado, né? Mas inicialmente não se imaginou assim. Mas inicialmente se imaginou que era uma casca de uma esfera. Porque o Thomas Wright se imaginava que a gente tinha o Criador no centro. Então tinha uma casca esférica e a gente estava nessa casca esférica, que é a mesma coisa, uma casquinha que você olhava de perfil, tem muito mais objetos ali, e quando é mais ou menos isso, né? Quando você está aqui dentro, né? Essa região aqui que a gente está vendo aqui plana, se você está aqui dentro, se você olha para lá e para cá, tem mais. Se você olha para cima e para baixo, tem menos objetos. Por isso explicava porque tem essa faixa. Então a gente deixou de ser uma estrela principal, né, como centro do universo, a gente passou a estar num local com outras estrelas em torno. E depois o Hubble mostrou que uma nebulosa, que eles chamavam de nébula, né, que era Andrômeda, a distância dela para a gente é maior do que o tamanho que a gente imaginava da nossa galáxia. Então é a primeira vez que se descobriu que também tinha uma concentração de estrelas, agrupamento de estrelas fora da nossa galáxia, que era outra galáxia. Então a gente passou a estar numa galáxia como outros aglomerados que existem no universo de estrelas. Então, olha como é que a gente foi ficando cada vez menor, né, nessa compreensão nossa de universo. Então, é uma coisa assim que a gente cada vez... E o James Webb vai permitir a gente olhar mais distante, com uma resolução maior, em comprimentos de onda que não tinham sido explorados pelo Hubble, e tentar, a partir daí, compreender um pouco mais essa dinâmica, né, do universo, porque os nossos modelos precisam ser ajustados também para que tem algumas questões que a gente não respondeu, claro. Né? Senão não tinha emprego mais para astrônomo. Né? Então a gente tem muita coisa para responder ainda. Né? Então, cada vez que a gente bastante. Avança... A gente vai depois... Eu só vou falar mais uma pergunta aqui que está relacionada ao James Webb, para a gente entrar na parte dos projetos, para depois a gente voltar com as perguntas, senão a gente não consegue dar andamento nas coisas. A caçadora de OVNI pergunta, a Dona Velma pergunta, o que muda na astronomia com essas fotos incríveis que o telescópio James Webb está fazendo? Então, na sua opinião. A gente não sabe ainda, né, os resultados que a gente pode encontrar. Existe um esforço para que essas imagens elucidem algumas questões que a gente não sabe responder ainda.
Né? Então, tem vários desafios ainda na astronomia que a gente não consegue responder. A gente vai permitir essas imagens, a gente poder ver a composição desses astros mais distantes, com mais precisão, vai permitir que a gente compreenda como é que se comporta a dinâmica deles, né? A gente analisando em outros comprimentos de onda. Então, a gente vai ter dados mais precisos para a gente testar os modelos. Né? E podem surgir novidades, né? Que a gente não sabe o que vai levar. Então, quando a gente faz, né, produz um instrumento mais poderoso e tenta olhar mais distante, a gente busca melhorar os modelos que a gente já tem, compreender o que a gente tem dúvidas ainda, que a gente não tem dados para ter modelos mais precisos, e também busca informações novas, né, sobre esses astros, né? E a partir daí a gente poder compreender. Eu posso dizer alguns desafios que a gente tem, né? Um deles é sobre a matéria escura. O que é a matéria escura? As galáxias, se a gente fosse usar a lei de Kepler, como a gente conhece tudo, a galáxia ela tem uma diferença de velocidade entre os objetos que estão mais próximos do centro e os objetos que estão mais afastados. Só que essa dinâmica ela não funciona para as galáxias como a gente conhece nos modelos. Então, a rotação das galáxias, pelo modelo que a gente usa, a gente não consegue explicar. Então, para explicar, o que as pessoas imaginaram? Tem duas opções. Ou a gente muda os modelos físicos que a gente usa, conhece, ou então a gente imagina que tem alguma coisa que a gente não está vendo que está afetando essa dinâmica da galáxia. Então, como a gente não vê, a gente chama isso de matéria escura. Então, porque a gente acredita que a influência é gravitacional, mas ninguém sabe o que é ainda. E corresponde a quase 25% da nossa ideia da massa total do universo e da energia do universo. Então, é algo impressionante, né? Que é algo que a gente não conhece. Então, são coisas assim, por exemplo, a gente pode buscar também compreender os modelos de expansão do universo, fazer medições mais precisas da velocidade de afastamento dos objetos que estão mais distantes da gente. Então, a gente tem várias áreas da astronomia que a gente pode pegar dados mais precisos e para ou comprovar os modelos que a gente tem, ou fazer com que a gente corrija esses modelos. Eu tenho aqui no Twitter o James Webb, né? E cada hora chega cada foto para mim, é como a dona Vilma fala, ela fala, Rodrigo, chegou outra foto. Eu falei, opa, vou lá ver. E é isso mesmo, é uma nova fase que a gente está vivendo, né? Que a gente está conseguindo enxergar cada vez mais longe. Ele cada vez está batendo recordes e recordes, né? Agora. E vamos esperar o que vai acontecer, né? E vamos começar, né? Daqui a pouco, gente, eu volto para as perguntas, tá? Que senão não tem como dar continuar, né? A entrevista aqui. Aqui está o grupo, né? De astronomia, o seu grupo, né? Que hoje não, que fez 26 anos, né? Isso. Dia 26/5. 26 de maio de 96 foi quando a gente fez a primeira reunião na UENF. Eu sou professor lá da UENF, então o grupo começou lá, mas depois ele cresceu, acabou ficando um grupo independente de voluntários, né? E a gente acabou crescendo, o clube acabou crescendo e se tornando um dos com os que tem mais reconhecimento no mundo na área de ensino e divulgação da astronomia. Que legal, cara. Essas aí são imagens dos eventos. Aquela primeira ali, se você olhar em cima ali, tem a foto em preto e branco. Do lado da foto em preto e branco, o Buzz Aldrin está ali, aqui em Campos. Ele está no centro da foto, é o Buzz Aldrin ali. Pena que aqui não tem como dar zoom aqui, né? Mas é só ali que vocês vão ver ele em pé ali no meio. Eu estou agachado na frente, ele está atrás de mim ali. E o Marcos Pontes está aqui com a camisa do Brasil, aqui, um azul com um amarelo. Estou vendo aqui no lado direito meu, aí eu não sei, né? No lado direito da tela. E o Buzz Aldrin no centro. Foi a palestra que ele deu em Campos, em 2009, lá no Trianon. Entendi. E essas fotos todas, gente, tá tudo lá no projeto, lá na página, né? Do Clube de Astronomia, tá lá no Facebook, que o link vai tá aqui embaixo na descrição da live, tá? Não se preocupa não, depois
tá lá e vocês acessam lá o link O direto. fato de achar a gente é muito fácil porque Luiz Cruz só tem a gente. Então, É, não tem ninguém que se botar Luiz Cruz só acha a gente, né? é só pesquisar lá e pronto. Olha que chegou agora aqui. Cadê? Muito obrigado, Zumira Bessa. Minha amiga mandou um O Oumuamua, superchat de 10 reais. o O que você Oumuamua, acha sobre o Muamua? Seria um objeto extraterrestre? Qual a sua opinião? não, sim, é um objeto não só extraterrestre, mas de fora do nosso sistema solar, né? Não sei se vocês sabem, né, que foi um objeto que cruzou aqui o nosso sistema solar com um comportamento diferente do que se imagina o que a gente está acostumado aqui no sistema solar, tanto dos asteroides como cometas, e pelas condições, quando você vai determinar a órbita dele, tudo indica, né, que a origem dele é de fora do nosso sistema solar. Então, é um primeiro objeto que a gente detecta que a origem dele é fora do nosso sistema solar. Algo fantástico, né? Tem várias hipóteses que as pessoas formularam, como se fosse uma nave, imaginaram que poderia ser uma nave, né, que fosse enviada para cá, mas tudo indica que é um objeto que, apesar de ter um formato não usual, né, mas tem asteroide de todos os formatos, né? Então, Isso é verdade. mas pelas análises que fizeram até agora, já tem até uma ideia da composição, é um objeto, com certeza, pela órbita dele, que ele, por alguma forma, ninguém sabe explicar porquê, né? Ele estava vagando aí fora, distante da influência do Sol, e de repente ele penetrou no nosso sistema solar aqui e veio de uma origem fora do sistema solar, né? Um objeto Isso. totalmente que entrou aqui, né? Então, e essas viagens, claro que são muito, a gente está falando de um tempo muito afastado da gente, né? Quando ele penetrou no nosso sistema solar, né? E agora foi detectado, há alguns anos foi detectado, né? Já se afastou novamente, mas é uma coisa fantástica, né? Isso só é possível pela tecnologia que a gente tem hoje, né? Que permite analisar, acompanhar a órbita, depois tentar simular como é que é a órbita desse objeto, né? E a partir daí determinar a possível origem dele, né? Mas ainda vai ser muito estudado ainda, para poder compreender melhor, né? Então, eu quero agradecer a Zumira que mandou o superchat e está ajudando a gente. O Curitibanos, calma que sua pergunta vai chegar, tá? Tá, calma que vai chegar. Mas a gente está precisando dar uma adiantada aqui nos slides aqui para o Marcelo apresentar os projetos dele que ele tem, tanto em campus e internacionalmente, né? Vamos lá, que eu até me perdi aqui depois do superchat aqui. Vamos lá. João Batista de Seixas Tinoco. É Esse uma daí que é. pessoa aqui, né, que a gente tem que parar para falar dele. A gente uma das coisas que é sempre importante, a gente sempre busca no nosso grupo, é buscar a história, né, da astronomia aqui na região e, de alguma forma, dentro do espaço que a gente tem, reconhecer, né, os pioneiros, né? Porque a gente não começa do zero, né? Tem sempre alguém que fez algo antes da gente, né? Então, a gente pesquisando, a gente descobriu que no início do século XX, viveu aqui em Campos, né, o senhor João Batista de Seixas Tinoco. A história dele é muito interessante, que tem uma lacuna que a gente ainda não tem. Até deixo aqui a solicitação para, se alguém tiver mais informações, enviar para a gente, né, que o que era possível a gente descobrir aqui na França, a gente descobriu. Então está faltando algumas lacunas, porque você imagina, no início do século XX, ele nasceu em São João da Barra, né, viveu aqui em Campos, aí jovem ele foi para o Rio, fez uma formação na área militar, no Rio, numa escola militar, né, acho que é equivalente ao ensino médio, e depois ele retornou para Campos, e ele foi secretário do Liceu de Campos, aqui do Liceu, e foi o fundador da estação meteorológica aqui de Campos, né?
aqui em Campos. Ele que fundou, foi indicado por Nilo Peçanha na época, né? Então, e aí por que eu estou falando essa história? Porque ele começou a observar a partir daqui de Campos, né? Ele tinha um telescópio, começou a fazer observações astronômicas aqui de Campos e trocava correspondência com Camille Flammarion e com Júlio Verne, né? Eu descobri há pouco tempo que ele teve um período que ele foi para a França, mas esse período eu ainda não consegui ainda dados ainda precisos, né? Mas que ele teve na França, ele teve, né? Porque ele falava francês, né? E ele retornou a Campos e ele trocava correspondência com Camille Flammarion e Júlio Verne. E ele foi indicado pelo Camille Flammarion como membro da Sociedade Astronômica da França em 1908, né? Se eu não estou enganado. Em 1910, ele enviou informações da observação do cometa Halley, né? E ele participou ativamente até 1919. Então, a gente conseguiu todas as publicações que ele fez lá, das observações que ele fez em Campos. E ele indicou várias pessoas da Sociedade de Campos para serem membros da Sociedade Astronômica da França. Só para você ver a importância dele, toda a parte de astronomia no Brasil estava concentrada no Rio de Janeiro, a maior parte, né? Porque tinha um observatório na época imperial, depois o Observatório Nacional, aqui no Rio de Janeiro, então era o grande centro. Dom Pedro II era apaixonado por astronomia, então tudo estava lá aqui no Rio de Janeiro. Então, Campos era a segunda cidade do Brasil em membros da Sociedade Astronômica da França no período que o Sr. João Batista Astronômico enviava os relatos para lá. Ele indicou várias pessoas de Campos para serem membros da sociedade. Então, você imagina o que era no Brasil, naquela época, Campos ser o segundo centro, né, de número de pessoas envolvidas com astronomia lá na Sociedade Astronômica da França. Só perdia para a capital, que era o Rio de Janeiro. Cara. Você Eu acho que o pessoal não sabia disso, hein? As pessoas não sabiam disso. Poucas pessoas sabem disso. Então, o que eu acho que é uma pessoa que tinha que ser valorizada aqui em Campos, né, reconhecido o trabalho dele, porque a gente resgatou as publicações dele e a Sociedade Astronômica da França, durante o período da Primeira Guerra Mundial, teve muitos problemas. E ele continuou ajudando a Sociedade Astronômica da França durante a guerra. E no final da guerra, tem 2 revistas que a gente resgatou com mensagens agradecendo a ele, citando ele como um grande amigo da Sociedade Astronômica da França. Então, são coisas assim fantásticas, né? Então, é algo assim que mostra que a gente já teve aqui na região uma pessoa que se destacou nessa área. Só que eu fui procurar no Arquivo Público Municipal os jornais da época, até eu pesquisei o ano de 1910 todo, que foi quando a observação do Halley. Não tem uma citação dele nos jornais aqui da cidade. Meu Deus, cara. E ele publicando, e tem outra coisa importante, a última pessoa do mundo a fazer um relato da observação do cometa Halley foi ele. Então mostra a importância. Isso a gente não pode ser esquecido, né? Então, eu vou deixar espaço de novo para o seu apelo, para quem tiver informações, né? Então, peça de novo. Vou botar aqui em tela cheia você. Isso é importante. Se alguém tiver informações sobre, né, alguém conhecer os familiares, a gente conversou com uma bisneta, né, e uma neta dele, né, mas elas têm algumas informações, mas a gente precisa de mais dados, né, mais pessoas que possam relatar sobre as contribuições do Sr. João Batista de Sextinoco, sobre a vida dele. Então, quem tiver essas informações, por favor, vão ser muito bem-vindas, né? Que a gente queria, a gente já fez a parte toda científica, a gente já conhece da contribuição dele, a gente precisa conhecer agora a vida dele, né? E também o que há ainda sobre ele, né? Que a gente não conhece. Eu acho que você está sem som, Rodrigo. Desculpa, o que você começou a falar, eu tirei para não atrapalhar. Tá. Eu esqueço, gente, é fogo. Pelo menos agora tá feita aí, né? E se alguém assistir, eu mandei a nossa live para vários repórteres aqui de Campos também. Vários, mandei lá para Terceira Via, mandei e vários. Eu não vou fazer propaganda também não, mas mandei para várias pessoas. O Fábio Abud também, mandei no
mensagem pessoal dele. Quem sabe o pessoal tá vendo a nossa live, claro, quietinha, e quem sabe pode ajudar depois, né, o Marcelo? É muito importante isso, né? Porque o resgate, a gente tem que conhecer a história, tem que conhecer o nosso passado para entender o nosso presente, né? Uhum. E a gente projetar nosso futuro, né? Isso é importante sempre. Né? É claro. Aqui você está. Nesses encontros internacionais de astronomia que a gente realiza aqui, a gente já fez 14 edições desses encontros aqui na região, e já com a participação de mais de 150 palestrantes convidados, de 34 países do mundo, né, que tiveram aqui na região, de todos os continentes. Até da Oceania veio aqui também. Então, a gente conseguiu. Mas Entendi. isso é importante sempre dizer o seguinte, que a gente realiza esses eventos, mas não sozinho, né? A gente tem muitas pessoas que ajudam a gente. É Então, claro. só é possível porque várias pessoas ajudam a gente, né? Sempre apoiaram a gente nessa realização. Então, é um número tão grande que não dá para citar todos, né? Mas teve muito apoio. O Hotel Palace, em Campos, sempre acolheu os palestrantes que vinham durante esses eventos. Né? A gente teve muito apoio também das prefeituras aqui de É Campos, isso né? que eu ia falar. A Quando a prefeitura Rosinha foi ajuda. prefeita, a gente teve um avanço grande nessa área. Então, a gente teve apoio de muita gente, né? Então, a gente tem que só agradecer muita gente, né? O professor Avelino, que foi presidente da Fundação Cultural, teve muito apoio de muita gente. Né? Agora a Prefeitura de São João da Barra está desenvolvendo projetos lá, outras prefeituras. Então, a gente só conseguiu fazer isso com os apoios que a gente recebeu. O IFE, o antigo Cefet, o professor Luiz Augusto, foi Isso. diretor. Então, só com esses apoios que foi necessário, a professora Sibeli, então, que foi possível a gente realizar esses eventos, né? Então, eu citei essas pessoas, mas tem muitas outras pessoas que contribuíram, né? Então, a gente que gostaria sempre de agradecer, né? Porque senão não seria possível a gente realizar Claro, não esse tem tipo de como evento. mesmo. Sem o apoio de todos esses órgãos e pessoas, né? Fica difícil mesmo. Eu até estou precisando conversar de novo agora com a Prefeitura de São João da Barra, por ter mudado a prefeita, né? Eu agora vou ter que ver os secretários todos de novo para fazer um evento lá em São João da Barra. Mas aí eu tenho que ver quem é, eu tenho que pegar o nome da pessoa que me indicaram para ver que se ele continua ainda lá ou se tem a outra pessoa no lugar. Mas isso depois eu vejo, né? Marcelo, a Ah, história dessas pedras, essa é interessante. essa daí é uma coisa fantástica. Até hoje a gente postou só uma reportagem sobre isso aí naquele jornal de domingo da TV Record, esqueci o nome dele, que passa junto com o Fantástico. É Jornal de Domingo, eu acho, né? Eu esqueci o nome do jornal. Programa de domingo, não é não? Eu acho isso, é um nome assim. Né? Então, e esse é um dos vídeos mais acessados que a gente tem lá, que a gente compartilhou essa reportagem. O que aconteceu? Eu fui chamado no final de um ano, eu não me lembro, acho que tem mais de 10, tem uns 8 anos, talvez, né, que um senhor em Iguaba, de repente, caíram 2 objetos dentro da piscina dele, da casa dele. E ele não sabia o que era. Aí eu fui lá em Iguaba, lá perto de São Pedro da Aldeia, né, na região dos lagos, fui lá, e eram essas 2 rochazinhas que estão aí, essas 2 pedras. E elas são prateadas, brilham muito, né? Não são meteoritos, né? Assim, meteoritos de origem que vem de um asteroide que tem vagado no espaço, né? São objetos que não resta dúvida que caiu na piscina da casa dele, isso não resta dúvida, que é um senhor que não tem por que mentir, além disso não tem rocha nenhuma parecida com essa na região, mas ele tirou do fundo da piscina, inclusive, mas ele conta pra gente a história todinha, achou no fundo da piscina, e a gente analisou, ele deu um pedaço, a gente analisou. Então, a composição dela basicamente é de silício, né? Parece muito com um silício metálico, né? Tem lugares que produzem esse material, e é um mistério até hoje, como que foi parar naquela região. Ele tem alguns outros elementos na composição, então a gente não sabe até hoje realmente como foi parar na piscina da casa dele, né? Porque não tem nada próximo,
E é um grande mistério até hoje. A gente identificou, né, a maior parte da composição do objeto. A gente até pensou que poderia ser algum objeto de um satélite, algum experimento estava no satélite, alguma coisa assim, né, que passou e entrou na atmosfera, derreteu, se moldou dessa forma, caiu, a maior parte dele é o silício metálico e tem alguns outros componentes aí, outros elementos. Só que a gente não conseguiu nenhuma queda de um objeto previsto para aquele período. A gente também pesquisou sobre aviões, rotas de aviões passando por cima da casa dele, então os helicópteros da base de São Pedro da Aldeia, pesquisando tudo para ver se alguém estava carregando alguma coisa disso que possa ter caído, né? Nós não conseguimos nenhuma explicação lógica até agora, né? Isso é interessante, né? Porque cair É, do céu assim, do nada, pois é. sem ter nenhuma ocorrência, né? É estranho mesmo. A princípio está descartada a possibilidade de ser algum pedaço de asteroide, né? Que tenha queimado a atmosfera e tenha caído, porque é produzido aqui na Terra esse tipo de material com silício, né? E a gente viu alguns elementos, mas não viu nada assim que justificasse uma diferença entre o que é produzido. Então, a gente também não tem como dizer que é algo totalmente que tenha vindo do espaço, porque nunca foi encontrado. Mas só que depois que esse vídeo está sendo publicado lá, a gente tá lá uma quantidade enorme de comentários lá de pessoas que encontraram pedras parecidas próximo da casa delas, né? Então alguma coisa aconteceu mesmo, né, Marcelo? Pois é, eu não sei como é que pode aparecer em lugares assim no interior, o cara mostra uma pedra igualzinha a essa, né? É Domingo Espetacular, isso mesmo, Aí já obrigado, o está programa é esse. respondido aqui. Então, aí foi encontrado vários dessas, e a gente tem lá relatos de pessoas mostrando fotos iguaizinhas, de pedras iguaizinhas dessas, que foi encontrado numa fazenda lá distante, foi encontrado em outro lugar. Aí ficou para a gente um mistério, nesse sentido, né? Da gente saber a origem. A gente sabe a composição, sabe, não tem dúvida sobre o que ocorreu, mas agora que apareceu em outros locais parecidos, né, que parece também ser silício metálico, né, eu acho que é o nome correto aí, esse técnico, a gente não sabe explicar até hoje, né? Mas muita gente que você mostra quando vê aquela matéria lá, você vai ver os comentários, aqui é bom, é uma foto igual. Já recebi várias mensagens de pessoas querendo mandar para mim pedras iguais a essa para analisar. Então, eu não sei por que várias pessoas encontram. Se eu fui ver as fábricas, parece que tem uma fábrica no sul e outra em Minas, se eu não estou enganado, alguma coisa assim, né? Tem só 2 fábricas ou 3 no Brasil, são poucas Eu ia fábricas. te perguntar isso, se tivesse alguma fábrica, alguma coisa de explosão, alguma coisa assim, Não, não, poderia não, ter, não. mas não tem, Lá, né? não, lá é Iguaba, na região dos lagos, não tem nada, não tem nada ali. Só tem a lagoa na frente da casa dele, ali pertinho. Não tem nada assim que justifique, né? Então vai E é uma ficar. região cheia de casa, uma região cheia de casa, não é uma fazenda. Ele tem um muro na frente, assim, alto, né? E tem uma piscina, uma casa, e caiu dentro da piscina da casa dele. Vai ficar a pergunta assim no ar agora, né? A gente vai deixar. Quem sabe? Eu vou deixar essa pedra para o meu amigo detetive do improvável, Caim Wolf, para ele Ele pode fazer a assistir. pesquisa dele. Ele pode pesquisar lá no vídeo que ele vai ver. A gente tem o relato do dono da casa e tudo. E aí várias pessoas disseram que acharam rochas parecidas, né? Então, Olha, tem essa daqui é até uma coisa, pedra de outra dimensão? Quem sabe? Ninguém sabe, não podemos dizer. Né? eu não sei dizer da onde que apareceu, mas que caiu na piscina dele, caiu. Caiu. Né? Isso Alguém jogar é uma pedra certo. dessa, 2 rochas dessas aí de brincadeira, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai Numa jogar rua. e nos outros lugares, né? Pois é. Então, vários outros apareceram. Então, isso aí é uma coisa que um dia eu gostaria de ter mais informações, né? Para poder. Porque a gente só vai conseguir resolver isso a partir do momento que alguém observe a queda, né? Alguma coisa assim, né? Mas até agora não tem. Mas esse é o que teve mais repercussão, mais do que o meteorito que foi encontrado em Varriçai, aqui pertinho, né? Tem há 10 anos isso, 12 anos que caiu em Varriçai. E esse foi também um dia fantástico. Eu não estava nem em Campos nesse dia. Eu cheguei no outro dia, aí de repente veio relato assim com uma bola de fogo cruzou aqui o céu da região, né? Foi bombeiro apagar fogo. Eu falei, mas meteorito não causa fogo em lugar nenhum. Então eles foram por outra razão. Alguém deve ter posto fogo no mato. Mas foi um desespero aqui. O pessoal viu uma bola de fogo enorme na cidade e tal. Aí a gente foi para a televisão, né?
pedindo às pessoas para enviar os relatos, que nesses momentos é importante relatos, né? Como vocês sabem, É claro. né? Quanto mais relatos, mais você consegue identificar o caminho certinho, a trajetória, saber se houve queda ou não. Aí passou uma semana nisso, né? Foi um comentário aqui na cidade. Em uma semana, aí um senhor lá do interior, lá de Varriçai, né, na divisa, né, na divisa com o estado do Espírito Santo, com o Guaçuí, ele pegou uma pedrinha. Como é que aconteceu? Ele estava em casa, seu Germano, ele estava em casa, no jogo do Brasil, eu lembro até hoje, um jogo do Brasil não, um jogo da Copa do Mundo. Ele estava assistindo o jogo, era um sábado, mais ou menos 6 horas, foi durante a Copa do Mundo. Aí ele saiu para fechar a água lá, que estava vazando, uma torneirinha lá. Ele morava numa casinha pequenininha na beira do rio, né? Aí ele foi fechar a água, de repente ele ouviu um barulho no céu, um negócio, uma explosão. Aí de repente a pedra caiu na frente dele. Caiu mais ou menos assim, 50 metros de distância no máximo de onde ele estava. Não chega nem a isso. Aí ele ficou assustado, porque era de noite, né? Aí ele não quis ir lá ver o que era. No dia seguinte ele foi lá e pegou o meteorito. Aí depois que ele fez isso, a cidade foi invadida, veio gente do mundo inteiro para procurar meteoritos. Imagina, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo sobre isso. Fantástico. Eu quero mandar aqui um abraço em especial aí por Carlos Music and Soul. Eu falo sound, né? Não é som, é alma, soul. Ele está lá da Alemanha assistindo a gente. Legal. Provavelmente são 10, 11, 12, 13. Deve ser umas 2 horas da manhã, praticamente. 2, 3 horas da manhã. Lá na Alemanha. Carlos, um abraço, tá? E aproveitando que o Carlos está aí, eu fiz Foi ele que me ensinou, o culpado foi ele, foi o Carlos que me ensinou a fazer isso daqui, gente. Tá? Deixa eu só tirar aqui Olha só que legal que eu fiz, olha. Foi um avatarzinho de inteligência artificial, que dá tempo pra gente tomar uma aguinha enquanto isso. Inscreva-se no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like. Faça seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo PX, o Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim, manter o canal ativo, com aquisição de novos equipamentos e despesas para as pesquisas de campo. Você também encontra o PX e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. Viu que legal? Tem gente que se apaixonou pelo esse avatarzinho. Tá até aqui, depois eu falo. E aproveitando, passar aqui também os parceiros aqui do canal que eu não posso esquecer. Pronto, não vai ter mais interrupção não, pode deixar, tá? Eu só tenho que eu tinha que ter feito isso no começo da live, só que eu esqueço, não tem jeito. Mas então vamos, da pedra foi. A escolinha de astronautas, como que está esse projeto? Então, a gente fez isso por causa do projeto Missão X, né? Que era um projeto de treinamento de astronautas nas escolas, né? E a partir daí é um material desenvolvido pela NASA, que a gente coordenou aqui no Brasil durante muito tempo, e agora, esse ano, ainda estou coordenando, agora está na Agência Espacial Europeia. É um projeto de exploração espacial, de mostrar como é que é a vida do astronauta no espaço para os estudantes, né? Então, tem várias tarefas para eles fazerem, a gente fez aqui durante muito tempo.
E agora a pandemia parou tudo, né? Então a gente está aos pouquinhos resgatando algumas coisas, né? Que a gente fez. Entendi. Aqui, olha que me perguntaram aqui, não estou falando. Qual o celular do Avatar? Já estão pedindo o número do telefone do Avatar, tá? É mole? Ai, meu Deus, eu estou dizendo que só tem. Tá. Então, cara, pô, isso é interessante, cara, que já brota, assim, já bota uma sementinha nas crianças desde o começo, né? Para esse universo que nós temos aqui, né? Eu acho muito legal isso, muito legal. Né? E vamos ver aqui. Ah, chegou no homem. É o O Gabe, cara né? da NASA que veio aqui, o Gabriel Gabrielli. Eu acho que eu É, falei certo, né? Fala como que é. o Gabe é uma pessoa muito simpática, né? Ele foi engenheiro, né? Trabalhou na NASA durante muitos anos. Ele se afastou e durante 10 anos ele foi palestrante da NASA, oficial da NASA, né? Viajando por várias escolas lá nos Estados Unidos e tal. Aí, de repente, ele começou a fazer viagens para fora do país, dos Estados Unidos, né? E eu conheci ele, né? E ele acabou se animando a vir aqui na região, então ele já veio 2 vezes aqui na nossa região, né? Essa aí foi a propaganda, provavelmente, da primeira viagem que ele fez, né? Não, essa é dessa agora, essa foi da agora. Mas ele já esteve aqui antes, né? E ele dá palestra para a multidão, né? Então a gente, só para ter ideia, né, nessa vinda que ele teve agora, nesse período de 18 a 21, não, esse foi a anterior, né? 18 a 21 de setembro. Essa foi a primeira. Agora ele veio aqui, foi em julho, né? Foi em junho ou foi no final de junho, se eu não me engano. Foi junho, no Dia dos Namorados que ele estava aqui, dia 12 de junho. Ele ficou de 12 a 18 de junho aqui. Ele teve a participação de mais de 1.500 pessoas nas palestras dele. 1.500 pessoas. Meu Deus. E ele é uma pessoa, assim, dinâmica. Ele. Aqui em Santa Maria Madalena, eles resolveram homenagear, porque é a segunda vez que ele vai lá, né? A primeira vez que a gente foi com ele, foi antes da pandemia, então tem 4 anos, 2019 que ele veio, 3 anos, né? Então, aí eles resolveram homenagear ele e botaram ele na calçada da fama lá da cidade. Ele tá botando a mão dele lá na Que placa. legal, Lá. cara. E ele é um cara, assim, fantástico, né? Ele tem 78 anos de idade, né? Uma pessoa fantástica, né? Eu via... As multidões aí que ele deu palestra com multidão. Isso é no Teatro do Sesc, aqui em Campos. E nós fomos a 4 municípios. Ele dava 3 palestras por dia, né? Em sequência, né? Então, uma pessoa fantástica, assim. E ele conseguiu uma multidão, né? Fala sobre conquista espacial, ele conversa com todo mundo que vai na palestra. Então, foi um momento especial para motivar essas novas gerações, né? Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou botar os 2 vídeos aqui que eu peguei, que eu achei bem interessante. Eu vou pular um pouco, gente, porque para não dar problema, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. A presença de Gabe emocionou os estudantes de astronomia. A trajetória de 17 anos na NASA como engenheiro civil é uma inspiração. E mesmo nervosa, Binha não perdeu a chance de conversar com o ídolo. Several schools. É mais uma oportunidade para aprimorar os meus conhecimentos e poder passar isso para as crianças, para os jovens, que é uma realidade. Você conseguir fazer parte da NASA, você conseguir estar em projetos que envolvam a NASA, que envolvam exploração espacial, as ciências espaciais, é algo bem possível. Aposentado das funções na agência estadunidense, Gabe viaja pelo mundo para contar as experiências na instituição e como funcionam as missões espaciais. Ao todo, 17 países. Esta é a segunda vez no Brasil e em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, jovem deste ano. A história do Gabe é uma história muito motivacional que incentiva muitos alunos, tanto em seguir a educação, como a engenharia, a matemática, física e astronomia, e que possa levar os alunos a uma nova oportunidade, que é conhecer a NASA.
Então, nós temos aqui presentes alunos de 4 municípios, que são bolsistas também do projeto. Então, a gente busca expandir o conhecimento deles e incentivar essa expansão do conhecimento deles nessa área. Para o infinito e além. Esse foi o título escolhido para as sessões das palestras. O objetivo é mostrar que é possível fazer parte de uma das mais importantes agências espaciais do mundo. E Gabe é um exemplo. Se tornou palestrante da NASA por 10 anos. Para mim é muito importante voltar para o Brasil para conversar com as crianças. Eu odiava a escola, mas amava a praia, os esportes. Então me colocar em uma caixa foi muito difícil para mim. Meu primeiro emprego foi em um fast food. E de um fast food, passei a trabalhar na NASA. E é isso que ensino para as crianças. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. Outras 4 cidades da região vão receber. Pessoa fantástica, a palestra dele. Só voltar que eu pulei aqui. Receber a visita de Gabe. É uma maneira da gente motivar esses jovens, né? Ele é uma pessoa fantástica, a palestra dele é uma palestra maravilhosa e na outra vez que ele esteve aqui foi um enorme sucesso. Então ele prometeu que ia retornar à cidade, né? Então agora ele está cumprindo a sua promessa, retornou na cidade e vai fazer uma agenda muito intensa aqui na cidade, visitando 4 municípios, realizando atividades em 4 municípios e tendo contato com os jovens. Então a gente espera que mais uma vez ele consiga motivar mais jovens para essa área que é tão importante para o nosso país, né? Caroline era uma das estudantes mais empolgadas. Ela coordena uma bolsa de animação dos alunos que vão para a NASA. Ela não via a hora de apresentar o projeto para o Gabe. Na animação a gente fala sobre essa divulgação científica, né, sobre as missões até a Lua, as missões que a NASA produziu, sobre os foguetes que eles estão desenvolvendo, sobre os projetos futuros também de missão até a Lua, de construção de satélites, rovers e etc. Então eles estão sempre ali conversando sobre, o grupinho de amigos de animação estão falando sobre esse nicho ali dessa parte da divulgação científica, né, nessa parte da exploração lunar, exploração espacial e todos esses ramos aí da ciência espacial, de fato. Vejam, aqui o astronauta Neil Armstrong diz sua famosa frase: é um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Esse aí é o primeiro desenho animado produzido aqui na região, né? É produzido pela nossa equipe, né? A Caroline, que criou os personagens, né? Então esse desenho está sendo transmitido pela TV Terceira Via agora. Primeira vez que está passando um desenho animado feito aqui na região. Isso. São 5 episódios que a gente produziu como parte de um projeto que eu coordeno, que se chama Projeto Jovens Astros do Amanhã. Esse projeto a gente tem o apoio e o financiamento do lado geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Nós temos 9 bolsistas participando do projeto e são 5 alunos, dentro desses 9 bolsistas, são 5 alunos de escolas de municipais aqui da região, né? Então tem um bolsista de uma estudante de São Francisco, de São João da Barra, Cardoso Moreira, de São Fidélis e de Campos, né? Então aqui, esse projeto aí, esse é o desenho, né? E além disso a gente está desenvolvendo aplicativos para celular, né, de astronomia, que legal, né? Então faz parte do projeto. Então são 5 episódios de desenhos animados, está passando o 3º essa semana na TV. E, além disso, a gente está desenvolvendo aplicativos, já tem 5 prontos, a gente vai desenvolver 10 aplicativos também. E, além disso, a gente faz atividades em escolas. A gente já visitou 42 escolas aqui na região, né? E a previsão é que a gente visite mais 14 ou 15 escolas até outubro, final de outubro, com o projeto. Isso é muito importante. Passa 2 dias em cada escola dessa. Então, o projeto é isso, é buscar novos talentos aqui na região, nessas áreas. Gente, desculpa que eu tô meio gripado, tá? Para variar, que aqui o Marcelo sabe como que tá. Durante o dia, 30 graus, de noite, 13. Tá matando a gente aqui. Eu também tô gripado. Aqui, deixa eu ver aqui, só para não esquecer. Astroturismo ecológico, Fazenda Lagoa do Meio. Como que é esse projeto? Esse é o novo projeto que a gente está fazendo, porque o Parque Estadual do Desengano, que fica aqui na região, foi reconhecido como o primeiro Dark Sky Park da América Latina. O que é um Dark Sky Park? É um parque que não tem iluminação artificial.
ele assumiu o compromisso de permanecer assim, sem nenhuma iluminação artificial. Então, ele se chama Dark Sky Park. É a primeira vez na América Latina que a gente tem um Dark Sky Park, que é reconhecido pela Associação Internacional, né, International Dark Sky Association, Associação Internacional dos Céus Escuros, e fica aqui na região, né, engloba 3 municípios, Campos, São Fidélis e Santa Maria Madalena. A sede do parque fica em Santa Maria Madalena. Imagina, aqui na região tem o primeiro Dark Sky Park, o primeiro céu escuro, né, o primeiro parque a assumir o compromisso de preservar o céu escuro para as futuras gerações. Está aqui, na América Latina, no Chile, com aquele céu todo fantástico, né, apesar de ter grandes observatórios lá, que é um local que poderia ter um primeiro grande espaço com esse compromisso, mas é aqui na região, né? E essa fazenda, ela fica próximo ao Parque do Desengano, fica aqui em Campos, e o proprietário, ele através do Marcelo Fernandes, que é da Ecoanzol, né, que já conhecia a fazenda, uma das áreas que vai desenvolver agora nessa região, por causa do Dark Sky Park, é o astroturismo, né? As pessoas irem lá para observar o céu à noite, a gente dá orientação para observação dos astros, levar equipamentos para observar. Que legal, cara. E aí, essa fazenda ainda tem outro atrativo, que a gente está fazendo um projeto junto com a Ecoanzol, que é um projeto novo, que é não só observação noturna, mas também aproveitar durante o dia. Então, vai ter observação do sol, a gente tem um equipamento específico para observação do sol, vai ter a parte de pesca com o Marcelo, ali vai ter a parte de pesca, e também a parte de observação de pássaros, né? Então, as pessoas vão poder fazer um projeto durante o dia e à noite, né? Então, é uma coisa bem bacana. Você vai acabar vendo um OVNI lá, hein? Você vai ver só. Deixa eu te perguntar, o Gabriel vai voltar? E até uma pergunta que a Zumira fez, é uma pergunta minha também. Ele pretende retornar ao Brasil? Ele prometeu voltar aqui no ano que vem, né? Prometeu para mim, né? Vamos ver. Que né? legal. Me avisa, hein? Me avisa. Vamos lá, então. Deixa eu... Aqui já fui. Esse é interessante. Gente, deixa eu só avisar. As perguntas estão todas reservadas aqui. Depois a gente vai tirar um tempo para fazer um bate-bola aqui rapidinho para responder todas as perguntas, tá? Senão a gente não consegue dar prosseguimento e prosseguir com o conteúdo que o Marcelo aqui trouxe para nós. Marcelo, essa é a primeira... É isso aqui, ó. Primeira ópera brasileira de ciência. Isso. Né? Esse é um projeto que começou na Europa, né? Que se chama Escrever uma Ópera de Ciência. E a partir daí um grupo da Noruega, da Universidade da Noruega, o Oded, que é o coordenador, e a Yane é a gerente do projeto, criaram uma ópera mundial da ciência, que cada país contribui, né, dentro do tema geral da ópera com um dos tópicos, né, associados àquele tema principal. E aí, desde o início, começou em 2015, eu sou o coordenador no Brasil da Ópera Mundial da Ciência. Porque o primeiro tema justamente foi Skylight, foi a luz do céu. Então, por isso que eu acabei me aproximando, né, e acabei sendo coordenador no Brasil. E a participação sempre foi aqui da região, das escolas de campus, né, que sempre participaram dessa ópera, escolas municipais, uma escola lá do Farol de São Tomé, que sempre participou ativamente. E aí cresceu, né? Cresceu nos últimos períodos. Ano passado, durante ainda a pandemia, foi um tema sobre o florescer da natureza, sobre questões ecológicas, e a gente acabou ficando responsável pela poluição luminosa. E aí 2 cidades aqui acabaram se aproximando, que foi São João da Barra e Santa Maria Madalena, porque lá tem o Parque Estadual de Desengano, e São João da Barra está fazendo um projeto com Porto do Açu de diminuir a influência da luz na praia para não afetar as tartarugas marinhas do projeto Tamar. Que legal, cara. Então, e eles produziram 2 vídeos, né? Produziram a música, a letra e a música, um estudante das cidades, e apresentaram ano passado. Aí, pelo sucesso da participação deles, a gente fez um contato com a universidade lá, e o que aconteceu foi que essa universidade, ela aceitou que a gente ficasse responsável por trazer esse projeto para o Brasil.
Então, foi realizado agora, no meio do ano, em julho, no final de junho, início de julho, final de junho, 30 de junho, foi a apresentação da primeira ópera brasileira da ciência, com contribuição de 3 municípios, estudantes de 3 municípios. Estudantes de São João da Barra, Santa Maria Madalena e São Francisco de Itabapoana. E foi apresentado no Cine Teatro de São João da Barra. Então já está pronta, já foi apresentada a primeira ópera brasileira da ciência. Isso que é fantástico. Cara, isso daqui, olha, eu achei, quando eu vi a matéria, eu vi até, foi pelo Facebook, tá? E depois eu vi na televisão também, que falaram na televisão. E eu achei espetacular. Espetacular mesmo. O que é fantástico nisso é que você associa arte e ciência. Né? Você busca talentos na área artística e ciência e mostra que elas podem caminhar juntas. Né? Não há uma separação. Né? Então, e é um projeto que faz muito sucesso na Europa, que motiva os estudantes, porque eles têm que estudar ciência para poder participar da ópera, eles precisam fazer a letra da música, eles que compõem, e além disso, eles, para fazer isso, tem que ser preciso. Então, eles precisam estudar aqueles temas. Né? Agora, a Ópera Mundial da Ciência, esse ano, vai ter a participação dos 3 municípios, vai ser no final do ano, vai ser em novembro. O tema vai ser o cérebro. Então, os estudantes estão pesquisando sobre o cérebro e já tem um tópico do Brasil, que vai ser algum tipo de sensações do cérebro. Né? Então, muito interessante, cara. É um projeto bem fantástico. Interessante, bem interessante mesmo. Aqui, a dona Avião falou aqui, Rodrigo devia ganhar um passeio na NASA. Opa, um dia chegar para mim, já tô lá. Não sei como nem... Eu vou a pé. Demora, mas vou a pé. E aqui, Astros da Manhã, né? Tá tendo esse concurso ainda? Ou... Não, esse concurso é da agora. Ele termina no de agora? mês. É da agora, esse concurso é agora, é recente. O que aconteceu? A gente ia lançar um experimento para o espaço. A gente já lançou antes da pandemia. A gente lançou, os estudantes fizeram um experimentozinho, a gente lançou ele. Isso, eu estou sabendo, isso eu estou sabendo. Aí o que aconteceu é que a gente ia desenvolver um novo agora, mas acabou, a gente está fazendo muitos projetos juntos e acabou não dando tempo da gente terminar no momento de lançar. Mas a gente conseguiu um apoio para fazer esse experimento, um apoio internacional, que esse apoio acabou se convertendo em recursos para a gente premiar os talentos aqui da cidade, da região. Então a gente decidiu usar os recursos para premiar. Né? Então, esses recursos todos, que não é muito, né? Mas a gente distribuiu em 2 concursos. Porque eu sou editor de uma revista internacional de astronomia e exploração espacial, que é a SkySat, junto com o Dr. David Levy, aquele do cometa, né? Que colidiu em Júpiter. Né? Então, aí a gente está buscando agora artigos para essa revista internacional. E a gente resolveu premiar os melhores artigos submetidos por estudantes aqui da região Norte Fluminense. Então a gente vai poder dar uma premiação em dinheiro, mais a publicação do artigo nessa revista internacional e mais alguns brindes da NASA que a gente tem para os melhores artigos. Então isso aí inclusive começou agora, dia 1º de agosto, e vai até, se não me engano, 28 de agosto, 26 de agosto, para o envio dos artigos. A gente vai selecionar os 3 melhores e vão ser publicados na revista. Né? Tem uma pergunta aqui, Curitibano pergunta, antes que ele me mate aqui, tá? Marcelo, você acha que com esses foguetes a combustível fóssil, a SpaceX Starship, com velocidade muito lenta a nível astronômico, vamos colonizar alguma coisa no espaço? Vai ser muito difícil a gente sair do sistema solar, né? Ainda mais com o nosso sonho mais próximo, né? Essa Starship é para isso, né? Que está sendo desenvolvida, é a gente poder levar pessoas para Marte, né? O ser humano para Marte. Só você tem ideia da dificuldade, qual é a velocidade que a gente consegue em relação à Terra, né? Desse afastamento. A gente consegue velocidade de 60 mil km por hora, já é um feito, né? A gente conseguir uma velocidade dessa afastando aqui da Terra. Uma viagem de ida e volta a Marte, uma missão que fosse para Marte e retornaria, para chegar a Marte, o tempo médio de viagem, a gente consegue ir de 6 a 8 meses, né? Por exemplo, aquele robô, o Curiosity, o Perseverance foi ao mesmo tempo. O Curiosity levou 8 meses e meio para chegar em Marte. Então a gente pode conseguir até uma viagem de 6 meses, porque a Terra e Marte giram em torno do Sol, né?
E as órbitas são elípticas, às vezes a Hum. Terra está mais perto do Sol, está mais afastada, a mesma coisa com Marte. Então, a cada 26 meses, pela combinação do movimento da Terra e Marte, Marte e a Terra ficam alinhados. Né? Marte fica em oposição, fica o Sol, a Terra e Marte. Né? Então, esse momento é que ele está mais próximo. Então, como leva 6 meses para viajar, não dá para sair na hora para chegar lá. Então, tem que lançar um pouquinho antes para chegar. Então, leva mais ou menos esse tempo para chegar, só que depois Marte se afasta muito da Terra. Então, tem que esperar novamente ele estar em uma condição propícia para poder viajar de volta. Então, uma viagem ida e volta para Marte, você precisa mais ou menos de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos para ir e voltar, né? Mais próximo de 2 anos, no mínimo. Então, você tem que ter mantimento, tem que ter água, tem que ter tudo, né? Água, ar, alimento, tudo para sobreviver a isso. Então, tecnologia a gente já tem para fazer isso. O problema é que é muito caro. Né? Quantos foguetes você vai ter que enviar, vai ter que deixar mantimento lá em Marte para quando chegarem lá, depois vai ter que ter nave para abastecer no caminho. Então, e o que ele perguntou sobre os combustíveis são os motores que a gente tem hoje. Né? Claro que se a gente desenvolver motores que permitam essas naves velocidades maiores, vai permitir que a gente explore mais rápido o sistema solar. Né? Então, esse que é o objetivo de desenvolvimento de novos motores. Eu acredito que é necessário desenvolver motores diferentes, que só esses motores que a gente tem, né, à base de um combustível, comburente, que misturam e depois eles entram em explosão e tal. Então, vai ser difícil a gente adquirir velocidades maiores, né, para fazer essa exploração. Então, novamente, né, para a gente poder viajar mais longe, a gente precisa de novas tecnologias. Claro. Então, esse é o nosso desafio para o nosso futuro. Né? A gente ter uma tecnologia nova que permita a gente ter motores mais potentes, né? E que sejam menos pesados que esse, que permitam a gente viajar. Só para você ter uma ideia, por que esses foguetes são gigantescos? 90% da massa do foguete é combustível. O foguete que foi enviado com os 3 astronautas para a Lua, ele tinha 111 metros de altura, corresponde a um prédio de 40 andares. Esse Starship é um pouquinho maior que ele. Então, você imagina a quantidade de combustível necessária para a gente conseguir isso. Né? Se a gente tiver uma tecnologia melhor, os foguetes ficam mais leves, né? Porque você precisa menos combustível, e a gente consegue viajar mais distante, né? E mais rápido. Então, esse é o nosso desafio para o futuro. Eu quero agradecer a Tecnologia Mundo pelo superchat aí de R$10. Muito obrigado. E ela escreveu, ela ou ele, né? Eu não sei. Estou tentando ler embaixo ali dentro do... não, ali é tecnologia. Não sei se é ela ou se é ele, mas muito obrigado. Eu acredito em ETs. Eu também acredito. O Marcelo precisa de prova. O Nelson Pescara também precisa de prova. Eu também acredito, mas vamos lá, né? Muito obrigado. Cada vez mais vocês ajudando aqui ao meu canal, ou melhor, ao nosso canal. Muito obrigado pelo superchat, tá? E, Marcelo, eu não vou perguntar de novo, porque você já falou. No começo, quem quiser, tá lá no começo da live, Marcelo falando sobre vida extraterrestre, tá? Mas é aquele negócio, a gente não pode falar que não existe, né? A gente não tem prova. Eu estava vendo até o Marco Petit, ele postou sobre Marte aqueles filamentos, né? E eu vi a live que ele fez explicando sobre tudo, aquela foto que saiu, né? Já saiu em tudo quanto é lugar na mídia, e que fala que é muito provável que tenha saído dentro do buraco que foi feito pelo robô, né? Não, mas tem uma explicação para aqueles filamentos. É o pedaço do robô mesmo. Tem tudo, mas é que negócio. Tem explicação de um lado, tem explicação do outro lado. Falaram que era do paraquedas, falaram que é isso. Conclusão, vamos esperar os próximos capítulos. Eu sempre falo isso. Tem coisas que da NASA a gente tem que esperar os próximos capítulos, né, Marcelo? Você conhece muito bem. O importante é isso, não tem que questionar e esperar uma explicação
que satisfaça a todos, né? Porque É. tem a explicação lógica, todos aceitam, né? Então, a partir do momento que você tem provas e tem os dados, todo mundo aceita, né? Esses modelos, né? Então... A Zumira está falando que esses projetos tinham que vir para as escolas do Rio de Janeiro, né? Meus sobrinhos adoram astronomia, quem sabe um dia poderão chegar até a NASA. Olha, pelo que eu vejo, muita gente aí que era desde pequeno, não tinha nada, não sei o quê, e de repente conseguiu estar na NASA aí. Eu vejo muitas histórias. Deixa eu só ligar aqui a bateria, só um instantinho. Tá bom. Já voltou já. Ela tinha soltado ali, desculpa. Não, sem problema. Agora então, voltou já. é que negócio, esses projetos dependem, né, o Marcelo, de incentivo, né? Incentivo fiscal de... Pode ver aí a bateria, senão cai. Eu tô ouvindo. Agora acho Tá. que voltou. Deixa eu ver se voltou a carregar, porque deu um alerta aqui. Eu espero. Não, tá carregando Tá. agora. É que eu pensei que estivesse carregando desde o início, mas por alguma razão tá com um mau contato. Então, esses projetos todos dependem de incentivos. É só isso, Verdade. né? Incentivo de prefeitura, incentivo de Estado, do governo, e assim vai, né, para vir. Né? Houve algum problema. Só um instantinho, Rodrigo. Tá, eu espero. Que eu não sei o que... Eponine, você pode me ajudar aqui? Então, enquanto você ajeita aí, vou passar de novo, que o pessoal gostou. Inscreva-se no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like. Faça seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo PX. O Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim manter o canal ativo, com aquisição de novos equipamentos e despesas para as pesquisas de campo. Você também encontra o PX e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. Pronto. Voltou a funcionar. Voltou, desculpa. Voltou, gente, desculpa. Viu? Aí eu dei uma passadinha com o avatar aí, que o pessoal gostou, entendeu? Então aí já deu tempo para acertar aí. Desculpa, voltou. É que estava com mau contato ali na tomada. E eu pensei que estivesse carregando, mas eu vi o alerta agora, mas já está voltando, já a bateria voltou. Já. Aí outra lá, eita, moça bonita, ô cara da cor, toma jeito. Então, astros do amanhã, gente, que vocês aqui de Campos que estão vendo essa live, espero que seus alunos estejam vendo depois, que vejam depois essa live, né? Aí, tá aí o concurso, gente. Concurso Astro do Amanhã. Opa, chegou no ponto que eu queria. Esse daqui. Mas esse daqui. Conte para nós, no mundo da Lua, esse seu projeto. Eu vou explicar o que é. É porque o nosso clube, ele nasceu de uma forma diferente dos outros grupos, né? O que a gente decidiu fazer? A gente decidiu levar a astronomia onde as pessoas estavam. Então, a gente começou a desenvolver atividade de astronomia na rua, nas praças, né? Até em praia. A gente já foi em todos os lugares que vocês puderem imaginar nesses 26 anos, a gente já realizou atividade de observação do céu. Né? Em vários locais em campo, em várias cidades, já foi em praia, já fomos em todos os locais assim possíveis, né? Que já convidaram a gente. Né? E isso que atraiu as pessoas, né? A participar dos projetos do nosso grupo de astronomia. Então, a gente agora ficou 2 anos sem poder realizar essas observações em praça pública, né? Quase 2 anos, e a gente resolveu voltar com essas atividades em praça pública, levar os telescópios, e a gente decidiu usar como referência a Lua. Então, a gente vai estar observando durante a Lua crescente para cheia, né? Está chegando já esse período agora para a gente poder realizar essas observações. Então, não só em Campos, mas em vários municípios. A gente vai botar os telescópios para as pessoas poderem observar. E aí tem uma coisa que eu até esqueci de falar, que durante a pandemia a gente realizou atividades presenciais. Só que a gente realizou o que a gente chama de drive-in. A gente criou um drive-in da astronomia e a gente teve o apoio do Shopping aqui, Boulevard, aqui em Campos, para esse drive-in de astronomia, e foi uma experiência única no mundo. Né? Que legal, a gente cara. levou, as pessoas foram para o shopping
entraram, observavam, estava uma palestra de astronomia, transmitindo imagens ao vivo, obtidas com o nosso telescópio, com uma câmera digital, projetando no telão dos planetas, da Lua. E esse projeto, que foi realizado no shopping, recebeu o prêmio agora, o shopping, né, que recebeu o prêmio de segundo melhor projeto no Brasil. De todos os shoppings do Brasil, os shopping centers do Brasil. Eles chamam drive-in científico, a gente chamava de drive-in da astronomia. E eu já apresentei em vários congressos, assim, aqui nesse período, né? E é um projeto único, né? Foi desenvolvido durante o período da pandemia. Mas agora, a gente podendo voltar com os telescópios, a gente voltou com eles a passo, está voltando. Né? E esse é o projeto, né, que fala, né, que... Não, essa é a revista SkyZap. Que fala sobre esse projeto que você tem, né, que é astronomia na calçada, né? Não, esse aqui isso é astronomia de calçada, que a gente chama, em inglês se chama Sidewalk Astronomy. Mas essa revista é a revista que eu sou editor. Né? Essa daí, né? SkyZap. Tá. E a capa dessa revista, essa foto aí, é do Parque Estadual de Zingano. Que legal. Então, o tema dessa revista, que saiu agora, saiu semana passada, a matéria de capa é sobre abaixo dos céus escuros, ou seja, essa daqui é a matéria sobre o Parque Estadual do Zingano, que saiu na capa de uma revista internacional. Né? E é gratuita essa revista, todos podem entrar lá, é só botar Magazine SkyZap, vai entrar na página, tem todas as revistas lá da SkyZap. Eu sou editor essa é a 5ª edição que eu sou editor da revista. Né? E a revista, ela é apoiada e é da Explorer Scientific, que é uma das maiores empresas de telescópios do mundo. Então tem várias matérias na revista lá, muito bacana. Quem quiser, é gratuito. Todos os exemplares. É gratuito? Que legal. É gratuito. Então aí, pessoal, tá a dica aí, mais uma dica, gratuito, tá? E aqui... essa foi a observação do eclipse. Eu tô doido para ir para participar. Essa foi durante o eclipse. Durante o eclipse, a gente observou em 6 cidades, ao mesmo tempo, de forma simultânea, né? Com o pessoal do projeto Jovens Astromanhenses, os jovens estão participando. Essa aí foi a observação que a gente fez na Praça São Salvador. A gente chegou, estava tudo nublado, a gente estava limpo, a gente começou a ver a lua, começou o eclipse, ficou nublado, mas quando deu depois de 00:30, um pouquinho antes de 1h da manhã, o céu limpou, a gente conseguiu ver todo o eclipse, né? Então, a gente teve mais de 150 pessoas na madrugada aqui na praça acompanhando com a gente. Isso aí foi a foto do final, quando a gente estava aguardando os telescópios. Eu me lembro desse dia. Isso aí é o nosso grupo lá na praça lá. Isso aí foi antes de começar. Né? Gente, e era olha ruim. O equipamento, hein? A gente nós levamos 4 telescópios para a praça. A gente distribuiu 12 telescópios pela região aqui, para observação. Caramba. Eu te cortei, você ia falar uma coisa, desculpa. Não, eu só falar que aqui foi antes de começar. Uma coisa interessante aqui, tá vendo que ele está apontado para cima? Essa é a pior posição para a gente observar, porque estava no zênite, no alto da nossa cabeça a lua. Entendi. Então, quando está no zênite, é o nosso desespero para poder botar para observar. Mas complicado mesmo. É por causa da montagem dos telescópios. Tá vendo? As pessoas têm que ficar muito agachadas, dependendo do tipo de telescópio. Então, foi a pior posição, mas mesmo assim a gente conseguiu. A gente ficou lá e ficamos até o final. Eu achei espetacular. Porque, gente, se você não conhece Campos, tá? Essa aqui é a praça principal de Campos, a Praça São Salvador. É São Salvador, não é isso? Isso. Às vezes é tanta praça que eu até faço confusão. Então, ali tem um espaço enorme para as pessoas, né? E para ter eventos, e tem muitos eventos aqui em Campos, aí na praça. Antigamente eu achava mais bonito, tá, Marcelo? Aquelas árvores, aquele jardim. Né? Fizeram a reforma, não gostei muito, principalmente no verão, que o verão é fogo. Tá? Sim. Ali é. Então, gente, olha só que legal. Ele leva o equipamento todo, e é um equipamento caro, não é barato esse equipamento, e para todo mundo ver o céu.
que é a melhor coisa que isso? De olho na Lua, lá no o que é? O mundo da Lua. Deixa eu ver aqui. No mundo da Lua, tá aqui. É porque sabe que a gente percebeu que uma das observações que mais atrai é a observação da Lua das pessoas, né? Mas agora tá num momento muito especial, né? É o momento de observar Júpiter e Saturno. Saturno dá para ver mais cedo um pouquinho, e Júpiter também não está aparecendo muito tarde. Então, a gente, a partir de agora, vai ter observações de Saturno e de Júpiter. Né? A observação de Saturno é algo fantástico. Né? Tá feito. Eu já vi. Então eu já vi pela internet, né? Que eu acho interessante. Imagina o olho nu. Ai, meu Deus, olho nu não, pelo telescópio, né? É fantástico. A gente chama de batismo da astronomia. Né? A observação de Saturno. Imagino. Aqui, opa, passei sem querer. Isso aí foi uma doação que a gente recebeu do consulado, né? Por causa do projeto que a gente está fazendo com eles. Então, a gente, quando vai nas escolas, a gente distribui brinde para os alunos. A gente tem parceria. Isso é novidade, né? Esse aqui não é o brinde para os alunos. Esse aí é um projeto que a gente está fazendo agora de imersão, né? Que eles doaram para a gente esses óculos, né? A gente vai desenvolver o material para usar nele, a parte de visual, né? Seja as imagens para usar nesse tipo de óculos 3D, né? E a gente vai fazer um projeto de imersão agora, né? Então, essa é a novidade. E esse é o material que a gente recebe para distribuir na escola. Aí tem 400 jornais para a gente distribuir nas escolas. A gente já distribuiu, nesse projeto, a gente tem 3.000 óculos de sol, a gente já distribuiu 1.500 óculos de sol para os estudantes. Óculos para observação segura do sol. A gente tem aqui, a gente recebeu 3.000 de doação e recebemos 400 jornais antes e mais 400 agora. Então, a gente tem 800 jornais que já distribuíram, o anterior já distribuímos tudo. A gente tem uma parceria com um grupo internacional que a gente representa no Brasil, que é o Charlie Bates Solar Astronomy Project, que é um projeto de astronomia solar, Charlie Bates, que é um dos maiores projetos do mundo, e nós somos representantes no Brasil de observação solar. Então, a gente tem um telescópio de observação do Sol, tem um material para o óculos, para as pessoas poderem observar com segurança o Sol. Isso, fala sobre isso, que é importante. Dá um alerta aí sobre o binóculo. Fala aí. Várias pessoas já perderam a visão por causa disso, né? A pessoa aponta o binóculo para o Sol, vai queimar o olho, né? Concentra a luz, queima e vai perder a visão. Então, a gente sugere, sempre fala isso nas palestras que a gente dá, nunca olhem para o Sol, nem a olho nu. Porque a olho nu, você vai esquentando o seu olho também, vai queimando, vai afetando pontos da retina, que são um processo irreversível, não tem volta. Então, não se deve olhar para o Sol nem a olho nu, e com o instrumento, então, com o binóculo ou telescópio, vai ficar cego. Então, não pode nem brincar com isso. Quem tem criança, não deve deixar binóculo e telescópio próximo para as crianças, né? Porque se elas apontarem para o Sol, elas vão perder a visão. Né? É rápido isso, né? É rápido, concentra a luz, queima na hora. Então, não pode nem brincar com isso. Então, quem tem esses instrumentos, quem gosta de observar pássaros, observar alguma coisa, não deve, se tem criança pequena em casa, não deve deixar os instrumentos para elas poderem ter acesso. Né? É muito importante isso aí. Eu já sei, mas eu falei, não, deixa ele falar na live, que é um alerta, isso é um alerta, né? Nós sabemos, adultos, mas a criança não sabe, pode pegar um telescópio, como aqui, ó, o cara da Kombi está falando que ele comprou um telescópio para ver o cometa Halley na época, que muita gente viu Saturno, Lua, Júpiter, e assim. Legal, legal. Mas ele falou que o cometa Halley foi um fiasco. Foi sim. Os cometas que eu vi foi agora recente. Esses agora recentes foram muito bons. Então, ter cuidado. Até telescópio, né? Que você falou, tanto binóculo como telescópio também. Né? Telescópio também. Pior ainda o telescópio, né? Então, não pode, essas coisas não podem ficar disponíveis para crianças, né? Então, tá falando aqui, queima retina, é isso mesmo, Curitibano. Então, é importante, é por isso que eu falo. A live minha não é só trazer, é trazer informação, educar as pessoas para a gente. É muito importante, né? Passar conhecimento. E aqui já está quase acabando aqui, e já vamos entrar rapidinho para as perguntas para não atrasar aqui, que o horário já está passando. Eu falei 1 hora, 1 hora e meia.
Ó, tem 1 hora e 55 minutos, tá? Que já passamos. Mas o assunto é espetacular. Cidade das Estrelas. A cidade de Santa Maria Madalena recebeu esse título porque lá fica a sede do Parque Estadual do Desengano, né? Do Dark Sky Park, primeiro da América Latina. Então, isso aí é lá no Centro Cultural lá. Que a cidade era conhecida pela onde nasceu aquela atriz, Dercy Gonçalves, né? Então, essa é a praça da Dercy, que eles chamam. Entendi. E lá tem um centro turístico lá, e lá está isso aí dentro do centro turístico. Né? É o novo marco da cidade. Né? Entendi. E aqui? É o último concurso que a gente está fazendo agora também. Esse concurso é da agora. Né? Até o dia 20 e pouco de agosto, não lembro a data, a gente vai estar recebendo as fotografias para publicar também na revista, na SkyZap, e também vão receber, a gente vai ter uma premiação em dinheiro e também alguns brindes da NASA também. Que legal, cara. Pô, gente, vocês viram tanto projeto que tem. Esse homem já fez projeto de tudo aqui, já não tem mais o que inventar, não, Marcelo. Quem der. Você tem que... É porque são 26 anos, né? Muito tempo, né? 26 anos é quase uma vida. Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar, tem como fazer as perguntas aqui que ficaram lá para trás? Estou à disposição. Tá, rapidinho, pessoal, para maneira rápida aí, para a gente responder todas, né? A Zulmira perguntou lá de acordo com seus estudos até hoje, qual planeta seria mais propício para abrigar o ser humano? A gente só tem uma opção, né? Que é o Marte. Né? Porque Vênus, ele é coberto por nuvens, né? E a pressão na superfície dele é 90 vezes a pressão na Terra. E a temperatura nele é mais de 460 graus Celsius. Então você pode escolher ser esmagado ou queimado lá em Vênus. Então não teria condições. Mercúrio é muito próximo ao Sol. Então o lado virado para o Sol é muito quente e o lado contrário ao Sol é muito frio. Porque praticamente não tem atmosfera, então dispersa o calor. Então é muito. E o dia lá é mais longo que o ano dele. Então o ano o dia tem a duração de 176 dias, com o ano são 88 dias, se eu não estou enganado, é o dobro. Então você fica, por causa da sincronia da rotação dele com o Sol, pelas forças de maré do Sol. Então, Mercúrio e Vênus são impraticáveis para a gente poder viver. Marte é o planeta que vem na sequência, né, e que também tem solo, como nós. São os 4 planetas terrestres que a gente tem, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vênus tem mais ou menos o mesmo tamanho da Terra, menor um pouquinho, mas não é muito menor. Mas Marte tem aproximadamente um pouquinho mais da metade do diâmetro da Terra. É pequeno, mas no passado tinha água. Né? Essa água, depois, como o campo magnético de Marte começou a ficar fraco, as partículas que vêm do Sol, né, o vento solar, acabou afetando as moléculas d'água na atmosfera, jogando para o espaço, então ele perdeu a água, deixou de ter água na superfície, é um processo longo, né, de milhões de anos, deixou de ter água na superfície, mas é o que a gente tem condição de caminhar nele, apesar de ser frio e não ter oxigênio, tem a atmosfera dele de dióxido de carbono, né, mas tem água congelada, né, junto com gelo seco, dióxido de carbono congelado, mas tem água congelada, então você pode aproveitar, você tem, apesar de distante do Sol, você também tem, não é um planeta frio, mas não tão frio como os mais distantes. Então, uma possibilidade de colonização é na Lua, que é o satélite da Terra, ou em Marte, que são os mais próximos. Aí depois tem um cinturão de asteroides, aí vem os 4 gigantes gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O que você está vendo lá são gases da atmosfera. Então lá é impraticável você ter vida, como a nossa. Mas o que se busca são as luas dele, porque, por exemplo, Ganimedes é uma lua de Júpiter que é maior que Mercúrio, é a maior lua do sistema solar. E Titã, que eu falei agora, né, que tem lagos e tudo, é a lua do planeta Saturno, é a segunda maior lua do sistema solar, que também é maior que Mercúrio. E tem uma lua que é Encelado, que é bem menor, que ela tem geysers de água, joga água para cima. Né? Então, você acredita que tenha gelo no subsolo que jogue água. Então, são as possibilidades. Né? Mas as mais próximas da gente, que tá todo mundo, que deve começar, se a guerra não atrapalhar, né? Porque a gente está num conflito, que saiu da pandemia e toda a guerra lá na Ucrânia. E agora é conflito da China com os Estados Unidos, então, se as guerras, esses conflitos não atrapalharem, a gente deve começar a construir a base na Lua em 2024 ou 2025. Isso. Então, e depois o próximo passo é Marte.
O que você acha sobre os buracos de minhoca? Ele está falando que o buraco de minhoca está no bolso dele, tá? Isso você já sabe. Mas o que você acha? Ou teve outra pessoa também que perguntou sobre isso. Não, isso eu posso dizer porque eu trabalhei com condições no início do universo, mas eu tive que estudar as soluções das equações de Einstein, que chegam à possibilidade de você ter buracos brancos e buracos negros, né? Os buracos negros são uma realidade que surge na teoria. Os buracos brancos, que é assim, os buracos negros seriam os locais que seriam os sumidouros, né? Como se fosse um ralo, né? E o buraco branco seria a fonte, né? Então, você imagina esse buraco de minhoca surge você entrando num buraco negro e saindo por um buraco branco, né? Então, seria esse caminho que faria esse passeio pelo universo, né? Mais rápido. Claro que quando você chega perto de um buraco negro, a força gravitacional destroça tudo. Então, não tem possibilidade de uma pessoa entrar num buraco negro, né? E claro que tem um modelo astrofísico da cosmologia, mas só que essa ideia de buraco branco não é natural da teoria. É só para um determinado sistema de referencial que é possível se obter essa solução. Então, não é uma solução inata da teoria. Então, por isso que é algo que é ainda muito controverso. Né? Então, você pode imaginar, né, que pode ter um sumidor, um lugar que sai, outro que volta a matéria do universo e tal, mas o buraco negro também pode ser não um buraco, né? Pode ser um local só com campo gravitacional muito grande que a luz não consegue sair. Então, você consegue tirar até energia do buraco negro se ele estiver em rotação e tal, né? Aqueles buracos negros de Hawking, né? Mini buracos negros de Hawking. Então, na verdade, é algo que a gente está mais para ficção científica no momento do que para ciência. Entendi. Mas você consegue chegar a modelos científicos que você tem uma fonte e um sumidouro. Né? E você imaginar uma conexão entre eles. Mas não é uma solução natural das equações. Então, é só um caso particular, não serve para uma visão geral. Eu acho que já foi até respondido até com excelência. Tem aqui, o Curitibano tem três perguntas, né? Duas afirmações e uma pergunta. O Curitibano fala que eu sou a favor da NASA, mas dizer que somente a NASA detém o conhecimento absoluto, para mim, não é válido. Não, ninguém diz isso. Isso aí ninguém diz. Não. Aí o Rubão Ladeira falou assim, a NASA manteve o monopólio da exploração espacial por décadas. Agora outros países entram nessa nova corrida. Legal. E ele vem Não, vai, fala. Eu posso só fazer um comentário sobre isso? Na verdade, pode. a NASA não tem um monopólio, não tinha no passado, não. O primeiro ser humano a dar uma volta em torno da Terra foi Yuri Gagarin, que era russo. Yuri Gagarin, foi isso mesmo. A primeira mulher foi a Valentina Tereshkova, que era soviética. A primeira nave que chegou em Vênus era soviética. Né? E o primeiro satélite a orbitar a Terra era soviético, o Sputnik. É a força do marketing dos Estados Unidos, né? Não, mas teve um momento de ruptura. É que é bacana, porque você estava no momento da Guerra Fria, então a União Soviética avançava, os Estados Unidos seguia passo a passo. Né? Só que a União Soviética tinha um gênio comandando isso, que era o Sergei Korolev. Né? Esse cara era genial. A história dele é fantástica. Ele estava na prisão, no Gulag, lá na Sibéria, com Stalin. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética não conseguiu capturar nenhum dos grandes cientistas russos do projeto, daqueles foguetes V2, né? O von Braun e toda a equipe dele fugiram para os Estados Unidos. Então, eles pegou a equipe todinha, ele falou, eu vou, mas se minha equipe vier junto. Então, foram todos para ele. O von Braun foi diretor da NASA. Né? A União Soviética não tinha ninguém de grande escalão lá nessa área de foguete. Aí ela precisava de pessoas da própria União Soviética. E o melhor de todos era o Sergei Korolev, ele estava preso na Sibéria. Ele saiu da Sibéria no final da Segunda Guerra Mundial e foi ser chefe de todo o programa espacial da União Soviética. E ele conseguiu, enquanto ele estava vivo e com condições, é porque ele perdeu os dentes lá, então foi uma coisa terrível. E é claro que isso afetou a vida dele depois, né? Ele morreu mais novo, e enquanto ele estava vivo, a União Soviética superou os Estados Unidos em tudo. Quando ele já estava no finalzinho da vida dele, eles começaram a ter problemas. Eles fizeram uma nave que lançaram poucos dias depois, ou menos de um mês antes da missão Apollo 11, para levar astronautas, só que explodiu.
as 3 naves que eles fizeram para o N1 explodiu e mataram todos os técnicos. É, Então eles perderam todo mundo. Aí, a partir daí, os Estados Unidos avançou muito. Né? Todo Aí, documentário que sai sobre essa explosão, isso aí, eu tento ver, eu tento ler a respeito e cada dia estão umas peças a mais, né? Que negócio. A Rússia tem negócio, é tudo fechado, né, cara? A imprensa, então é tudo manipulado, vamos dizer assim, até. A mãe do Gagarin não sabia que ele é o espaço, ela soube pelo rádio, quando ele estava em órbita da Terra. Então, mas aí que a parte, aí durante um período, houve uma hegemonia, até hoje, né? Os Estados Unidos têm uma hegemonia grande, mas só para você ver como é que agora há pouco tempo, eles pararam com ônibus espaciais, eles só conseguiu ir para a Estação Espacial Internacional na Soyuz, que é a nave russa. Né? Agora que a SpaceX e as empresas privadas desenvolveram que ele voltou a levar astronautas, mas ficou vários anos sem levar astronautas para a estação. Eles se dedicaram mais na exploração fora. Então, o que eles destacaram, a NASA se destacou muito, foi na exploração fora da Terra, né? Mandar missões para outros planetas, então se destacou bastante. E agora voltou a ter uma nova competição, né, com a China. A China agora está desenvolvendo bastante. Tem até uma pergunta sobre isso aí. Se essas corridas espaciais trazem mais benefícios ou retrocessos? Não, benefício. Tudo tem que ter competição, né? Algumas áreas, né? A ciência só avança se tiver desafios, né? Competição é um desafio, né? Então, a você China vê como é veio, que... né? Como você falou, a China veio e está deixando cair tudo. Mas ela construiu uma estação espacial sozinha agora. Isso mesmo. E a previsão, a nova corrida agora, novamente, se as guerras não atrapalharem, é saber quem vai chegar primeiro na Lua agora de novo. Se é a China ou os Estados Unidos. Que as duas, a China está mais avançada. Né? Os Estados Unidos agora está terminando o foguete, vai testar esse ano. Então os dois seguindo juntos para ver quem chega primeiro novamente, de volta com o ser humano. Que a última vez que o ser humano pousou na Lua foi em 1972. Vai fazer 50 anos esse ano, dezembro desse ano. Olha, tem uma pergunta que eu tô puxando, tá, gente? Que eu saí separando agora que eu tô lendo aqui para puxar. A Lindelane falou aqui, Lindelane Faustino. Eu sou de Sobral. Aqui temos um planetário e um museu do eclipse. Como posso trazer o seu trabalho para a minha cidade? Em Sobral foi onde a equipe do Albert Einstein comprovou a teoria da relatividade. Eu tive aí em 2019. 2019 foi o centenário do eclipse de Sobral. Eu conheço o Dermeval, né, que é lá do Planetário de Fortaleza. Né? E eu tive aí, e a Ópera Mundial da Ciência, ela foi transmitida ao vivo em maio de Sobral, no Ceará. Sobral participou da Ópera Mundial da Ciência. Foi Sobral e Campos de Goytacazes, as duas cidades que fizeram a ópera. Eu vi que teve uma live. Isso, foi em 2019, junto com o pessoal da Ilha de Príncipe, lá na África, que foram os 2 locais que observaram. Né? Então, o Sobral participou da Ópera Mundial da Ciência. E claro que qualquer parceria para nosso grupo é sempre bem-vindo, nós estamos à disposição. É bom, ela tem conhecimento lá lá em Sobral, conhece até ufólogos lá também. Então, não custa nada, né? Eu tive com o prefeito, o Ivo, se eu não me engano, é o Ivo Gomes, né? Que é irmão do Ciro Gomes. Ele estava lá no evento lá, ele acompanhou tudo, né? O planetário fica lá no centro da cidade, fantástico lá. Essa parte da astronomia, eles têm um museu, um planetário e o Museu do Eclipse, né? Fantástico. A cidade Parece que lá o céu é mais limpo, né? A coisa, como que é o negócio lá? Naquela parte do norte ali. O Nordeste, quanto mais no sertão, melhor para você observar, né? Porque você tem menos dias nublados durante o ano, né? Mas lá, o sucesso por que a cidade é referência nisso? Porque é uma questão histórica. Porque foram 2 lugares no mundo que observaram o eclipse total do Sol de 1919. Foi Sobral e Ilha do Príncipe, na África. E essa observação, os registros feitos nessa observação, foi o que comprovaram a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, e as melhores chapas que comprovaram a teoria vieram de Sobral. Eu vou ler mais a respeito sobre isso, tá? Gente, não repara não, eu estou aprendendo astronomia, tá? Mas o Marcelo, eu não estou deixando para trás, não. Você está vendo que eu estou
Tô por dentro de algumas coisas aí, tá? A Maria do Carmo pergunta aqui, falando de tecnologia, o que você acha do telescópio William, como que é que se fala isso? William Herschel. Herschel, é isso aí. Tá, é isso aí, gente. O super telescópio que vai investigar a origem das estrelas. Sim, mas é um projeto para um futuro ainda mais distante, né? Então, por enquanto, a gente tem o James Webb agora, né? E a gente espera que o James Webb traga mais informações, né? Que inclusive sirvam de referência para o desenvolvimento dos novos equipamentos que vão ser lançados, para saber quais são os desafios que vão ter que ser superados. Então, a gente tem que ajustar esses novos equipamentos para justamente a gente poder explorar o que não foi possível ainda a gente obter os modelos mais precisos, né? Então, por isso que é necessário, né, a gente aguardar um pouquinho para a gente saber quais são os novos desafios, né? Porque a gente tem um telescópio novo agora em órbita aqui, né, que vai enviar informações que em breve a gente... Vamos ver se vão surgir algumas informações novas, né? Dados novos que permitam a gente ter uma compreensão melhor, né? Mas claro que vai ser mas eu acho que é um projeto que ainda vai demorar um pouquinho, né? Para a gente poder ter. O James Webb levou um tempão para ser lançado. Né? Ele está falando que a Via Láctea tem por volta de 200 milhões de corpos celestes. Você acha que é possível existir alguma forma de vida em algum desses corpos celestes? Com certeza. Marcos Silva, Associação CEPEX. Não, claro que sim, né? Todo mundo que faz astronomia, né, a busca principal é achar alguma companhia para a gente aqui nesse universo, né? Então, você imagina, cada estrela desse pode ter vários planetas orbitando essas estrelas, né? Estão sendo descobertos vários exoplanetas, né? Então, não só na nossa galáxia, mas fora da nossa galáxia. A questão é a gente saber identificar a vida, né? Que não seja igual a gente, né? Se não for um ET dando tchauzinho para a câmera, a gente não tem como fazer medições, por exemplo, de alguém que não tenha base de carbono, não seja como a gente, né? Que não dependa da água, do oxigênio. Então, como que a gente vai testar um micro-organismo se a gente não sabe como encontrar? O que buscar, né? Então, a gente vai ter que ter uma nova definição de vida, né? Vida. O que é vida? Isso mesmo, tá certo, isso mesmo. A dona Vilma pergunta, quem o senhor acredita que criou tudo isso? Chega um momento que eu lembro do Santo Agostinho, né, quando eu falo isso, né? Que na cosmologia a gente vai voltando no universo, né, para ver como é que era o início dele, né? Pelo menos o modelo que a gente tem, né? E chega um momento que a gente não tem explicação mais. Né? A física tem um momento que a física que a gente conhece não explica mais nada. Né? Aí vem sempre aquela pergunta, e antes disso? Né? Os modelos que você tem, da onde surgiu tudo isso? Aí Santo Agostinho tinha uma resposta para isso, quando o cara perguntou que Deus levou 7 dias, né, para fazer o mundo e tal, ele perguntou, antes e depois disso, o que ele fez? Antes? Ele falou, não, depois ele criou o inferno para botar pessoas que fazem perguntas como essa. Então, na verdade, a gente não sabe, né? Isso aí é cada um com sua fé, né? Aí chega um momento que é a questão de fé, né? A ciência, no momento que a gente não tem modelos científicos, né, que sustentem, né, porque é um grande mistério como é que foi o universo, né? Teve um início, é eterno, né? Então chega um momento que não tem mais modelos para isso. Então, cada um com a sua fé agora, né? Passa a ser uma questão de fé, não mais os modelos que o ser humano criou, né? Esperando novos modelos, novas coisas, né? O Curitibano perguntou aqui, mas eu acho que a gente já respondeu do Starship, tá? Foi naquela. E o Pescara pergunta aqui, Marcelo, o senhor pode falar um pouco sobre Luiz Cruz, astrônomo imperial? A gente resolveu homenagear ele pela importância dele, porque ele foi o segundo diretor do Observatório Nacional. Aliás, foi o primeiro, né? E trouxe ele assumiu depois o Observatório Imperial na época, depois se transformou no Observatório Nacional. Poucas pessoas sabem, mas Dom Pedro II era astrônomo amador. Né? Ele era membro da Sociedade Astronômica da França, né? Era astrônomo, gostava de ciência, e ele apoiou a construção dos observatórios, e o Luiz Cruz descobriu um cometa, que até ficou conhecido como Grande Cometa, de 1882, se eu não me engano. E a gente chama Cometa Cruz
mas outras pessoas viram também. Então, algumas outras pessoas não reconhecem só a Ilha Descoberta, porque outras pessoas também descobriram de modo paralelo, independente, né? Mas ele demarcou Brasília, né? Ele fez vários projetos, né, de observação, né, várias parcerias que ele desenvolveu nesse período. Então, foi uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento da astronomia no Brasil, né? E ele era belga, né? Depois se naturalizou brasileiro, e a gente resolveu homenagear ele por essa contribuição. Ele foi por muitos anos diretor do Observatório Imperial, depois do Observatório Nacional. Então, é alguém que a gente reconhece pelas grandes contribuições que ele fez, né? Você imagina, naquela época, ele fez uma expedição para o Planalto Central para demarcar o Planalto Central. Isso foi reproduzido há poucos anos pelo Ronaldo Rogério Freitas Mourão, né, que levou todo mundo para a expedição lá do pessoal do observatório. Então, ele é uma pessoa, para a gente aqui no Brasil, né, uma pessoa muito importante nessa área de astronomia, né? E o curioso é que ele não tem formação na área de astronomia, né? Acho que não tinha nem muitos cursos na época, né? Então, mas ele veio aqui no Brasil, e eu acho que é uma pessoa fantástica, e a gente tem muitos dados sobre ele. É uma pessoa que tem várias biografias, tem biografias sobre ele, tem um projeto da Expedição Cruz, que reproduziu a expedição que ele fez para a demarcação lá do Planalto Central. Então é uma pessoa fantástica, né? Ela é Ivo Gomes, o nome Ivo Gomes, isso mesmo, Isso. O prefeito lá. Parece que é uma pessoa que gosta muito de ciência, e a cidade de Sobral tem uma coisa fantástica, que as escolas lá são públicas, funcionam perfeitamente, né? É um dos melhores índices que você tem, né? Quando você vê o IDEB lá, quando sai o resultado, as melhores escolas estão lá em Sobral, né? No próximo tem várias escolas também no Nordeste destacando. O Pescara falou que essa live está sendo um sonho para mim, ver tanta gente, principalmente jovens, entusiasmado com a ciência. Eu concordo que é muito bom a gente ter essa juventude, né, participando ativamente, né? Pessoal, a gente vai responder mais rápido aqui as perguntas, que já está avançada a hora, tá? Porque o Marcelo também tem que descansar, gente. Tá? Só para não ficar sem resposta, né, Marcelo, o que sabe sobre a presença do diretor da NASA aqui no Brasil em 1996? Eu não sei, eu não tenho conhecimento, né? não. Eu também não. Mas vamos lá. Uma pergunta, Rodrigo Araújo. Uma pergunta pessoal para o Marcelo Souza. Você acredita que estamos sendo visitados por civilizações alienígenas? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Eu não tenho assim nenhuma prova, né? Assim, né, sobre isso, mas é possível, né? Porque a gente se imaginar que a gente não é muito difícil a gente imaginar que o universo todo só tem a gente, né? Então é possível, né? É tudo possível. Nossa civilização é muito curta aqui nesse tempo todo, né, do universo, então é tudo um mistério ainda, né? Mas que eu espero que um dia a gente tenha mais informações, né? Mas é possível, eu não vejo por que não seja possível, né? O Rubão Maladeira pergunta: Marcelo, você acha o que mais enigmático? A existência de vida fora da Terra ou a não existência de vida fora da Terra? A não existência, até o momento. Isso que eu acho mais, que é um enigma maior para mim, né? Para todos nós, né? Isso aí então, novamente, é aquela questão que eu acho que é importante, que às vezes as perguntas são mais importantes que a resposta, né? Às vezes a gente não tá sabendo como buscar, né? Isso. Então pode ser a nossa limitação também, né? A Zumira pergunta também: qualquer um pode participar desse concurso? Só astrônomo ou estudante de astronomia? Como faz para participar? O regulamento está lá na página. O regulamento das fotografias é astroturismo.com.br. Né? É muito simples, astroturismo.com.br. E o outro eu vou botar o site. O outro é passeiopeloCéu.org/concurso. Só a única limitação que tem não é das pessoas que vão poder participar, é da onde estão as pessoas. A premiação é para as pessoas aqui da região norte fluminense. Entendi. E da cidade de Santa Maria Madalena. Entendi. Tá, deixa eu ver aqui. A Narimã falou: me lembrei de um filme da Disney, The Black
Black Hole de 1979 foi muito bom, gostaria de vê-lo novamente. Ela só comentou aqui sobre alguma coisa que nós falamos. Como você vê a Índia, um país com uma imensa parte da população vivendo praticamente na miséria, ao mesmo tempo lançando-se à exploração espacial? Qual é o critério? A Índia vai passar a população da China, né? Acho que mais 1 ou 2 anos, né? Ela vai passar a população da China. Então, aquele matemático não foi que não teve algum matemático, não saiu, não foi da Índia? qual? Teve um Tem um filme sobre o matemático indiano. o matemático, tem um filme que eu vi na televisão Isso, aí. matemático indiano, isso. Mas Isso. a Índia é uma potência, né? Uhum. Porque você imagina, são 1 bilhão e 200, mais de 200 milhões de habitantes. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Uhum. Só a classe média da Índia é maior que a do Brasil. É maior que a população do Brasil. Né? Então, os indianos e chineses, você tem muitos talentos, né? Muitos. Né? A população dos países é gigantesca. Então, vocês têm muitos talentos. Antigamente, esses talentos iam para os Estados Unidos, né? Ou para a Europa, que é onde ofereciam salários melhores, mas lá eles já conseguem oferecer salários, né, bons, e esses talentos estão ficando nesses países. Então, a Índia é uma potência na área de exploração espacial. Ela tem foguetes que colocam satélite em órbita geoestacionária. E já tem uma cápsula para levar um astronauta indiano para o espaço, com foguete próprio. Então, a Índia está muito avançada nessa área. Né? Eu espero que essa tecnologia toda que eles estão conseguindo, né, desenvolver, também sirvam para o cotidiano deles, né, para a vida, porque eles têm muitos outros problemas a superar, como a questão de alimentar essa população grande, é um país menor do que a China, então eles têm outros desafios também, mas a Índia é uma potência na área de tecnologia, né, e eu acho que cada dia ela vai avançar mais, né. Gente, só avisar que agora as perguntas já se encerraram um pouco, senão a gente fica até amanhã aqui, não tem como, tá? O Marcelo, o Nelson Pescado pergunta: o senhor poderia comentar um pouco sobre os questionamentos que se fazem ao Einstein? Eu gosto do Einstein, então eu gosto do Einstein, então os questionamentos eu não vejo assim nenhum questionamento forte, né? O que eu ouvi dizer algumas vezes foi sobre a Mileva, né? A esposa dele ter contribuído para as teorias dele, né? Mas eu acho muito difícil, sabe? Apesar de pode ser uma conversa porque ela também era física, estudou com ele, né? Então, mas o Einstein, ele teve um momento assim, você imagina. Olha só como é que é muito difícil imaginar essas teorias que falam sobre o Einstein. O Einstein, ele foi um aluno fantástico na universidade. Só que ele brigou com todos os professores, não se dava bem com os professores, com ninguém. Ele acabou a universidade, imagina, um cara se forma um professor de física e matemática naquela época, ele conseguia emprego em qualquer universidade, porque não tinha, né, físico nem matemática formado na época, ele não conseguiu emprego em universidade nenhuma, ele foi dar aula particular. Aí depois o amigo dele, Marcel Grossman, conseguiu um emprego para ele para trabalhar no escritório de patente, para ele ficar carimbando as coisas, dizendo se a patente deveria ser concedida ou não. Alguém imagina que uma pessoa que não tinha acesso às universidades... ele tentou apresentar a tese de doutorado dele, a tese de doutorado dele foi reprovada, em 1901. Você imagina um cara naquela época, que as universidades que eram... Imagina como é que era um grupo pequeno, né? Todo mundo, ninguém queria saber dele nas universidades. O cara, ele tem a tese dele reprovada, de doutorado. Trabalha no escritório de patentes para sobreviver. Quem imaginava que um cara desse, em 1905, ia publicar 5 artigos de 3 áreas diferentes da ciência, cada uma dessas áreas dos artigos que ele publicou daria o prêmio Nobel para ele. Né? Então, como não imaginar que um cara desse era genial, né? Não tem como, né? É uma coisa assim que... Olha só, então... Dona Vilma é fogo, tá? É a última pergunta, tá? O que o Elon Musk veio fazer aqui no Brasil? Pois é, ele é um comerciante, né? Ele é empresário, mas é um comerciante também, né? Ele quer vender os satélites dele, o sistema de comunicação dele, quer ver se aqui é mais barato lançar os foguetes, né? Mas isso é uma coisa que eu aprendi já há muitos anos, né? Ninguém transfere tecnologia para outro país. Isso não existe, né? Então, esses acordos são assim, eles chegam aqui, né?
Eles chegam aqui, colocam, trazem a tecnologia e querem usar a tecnologia que eles desenvolveram, não querem que a gente domine o que eles dominaram. Então, na verdade, o que ele quer vir é vender os sistemas dele, né, fazer lançamentos aqui do Brasil, mas eu duvido que seja um investimento no Brasil para desenvolver empresa, desenvolver indústria ou tecnologia aqui, né? A gente que vai ter que desenvolver esse caminho, passar por todas as etapas desse caminho, né? Porque a gente tem uma coisa, desculpa, Rodrigo, tem uma coisa que eu acho que é fantástico a gente sempre imaginar agora. Você imagina que o Brasil, o primeiro satélite colocado em órbita pela União Soviética foi em 1957, dia 4 de outubro de 1957. Já tem 65 anos que foi colocado em órbita, vai comemorar esse ano, não é isso? 65 anos. E foi colocado o primeiro satélite em órbita da Terra. Até hoje o Brasil não consegue botar um satélite em órbita. Não tem foguete para colocar um satélite em órbita, né? Então, a gente tem muito a avançar ainda, né? É verdade, muita coisa mesmo. Então, o Nelson Pescara, ele agradeceu. Agora com um espaço reservado ao estudo do universo. Antes que eu estava esquecendo de passar isso, que eu acho interessante as pessoas verem para conhecer. O grupo de astronomia de Campos ganhou uma sala na Escola João Barcelos Martins e agora montou o Polo Internacional de Astronomia e Astronáutica. Confira na reportagem de Andressa Alcoforado com imagens de Leonardo Leandro. As portas da sala se abrem para o saber. As estudantes com o macacão da NASA têm muito a contar sobre esse universo de inesgotável conhecimento. Milena, podemos dizer que é uma aluna nota 10. Cursando o 3º ano do ensino médio, faz também o curso técnico de enfermagem. A astronomia surgiu para ocupar um vazio. Embora meu primeiro contato com a astronomia tenha sido no ano passado, eu sempre cultivei uma dedicação muito grande com os meus estudos desde muito pequena. E acho que a participação na descoberta dos asteroides, meu primeiro envolvimento com a astronomia, a ida à NASA, foi uma forma em que eu colhi tudo que eu havia semeado há tanto tempo. E quando eu recebi o convite da seleção da viagem, embora eu não tivesse condições financeiras, eu não quis abandonar esse sonho. O fundador do grupo de astronomia comemora o novo espaço, com computadores preparados para as pesquisas, material de robótica e partes do satélite que os alunos estão montando. O Polo Internacional de Astronomia e Astronáutica era um desejo antigo. É muito importante para a gente, porque agora a gente vai iniciar projetos de vanguarda, que a gente já tinha tido a oportunidade de conhecer esses projetos, já tinha tido acesso, né, a grupos que desenvolvem no mundo projetos nessas áreas, mas a gente estava caminhando lentamente no desenvolvimento deles. E agora com o laboratório a gente vai poder deixar o material e vai poder testar, e sempre em modo permanente, a gente vai poder avançar em diversas áreas, né? E quem sabe já está preparando o nosso primeiro satélite, vai terminar, e a gente já está programando até missões mais longínquas. Há cerca de 20 anos, o grupo de astronomia tenta desvendar os mistérios do mundo. Muitas pesquisas, estudos e geração de conhecimento. Só que esse grupo descobriu que há mais tempo um outro campista começou essa história. Foi o João Batista de Seixas Tinoco. No boletim da Sociedade Astronômica da França consta registros de observações dele em 1908. Até 1919, ele participou ativamente. Parece ter deixado um legado para futuras gerações. Estudantes de campus realizaram a maior quantidade de descobertas de asteroides do mundo, né? Os encontros internacionais que a gente realiza há 10 anos, que já é um dos eventos que está no calendário oficial, mundial, dos eventos de astronomia. Imagina, a gente está na cidade, afastado dos grandes centros, a gente tem um projeto, um encontro internacional de astronomia, que é o único evento do Brasil internacional periódico que é reconhecido mundialmente nessa área. Sabe o que é realizar um sonho? Késia sabe bem. Eu sempre disse que um dia eu iria para a NASA, né? E consegui. Eu quero muito mais, eu quero um dia poder trabalhar, poder ter pesquisas em parceria com a NASA. E esse foi parte da realização de um sonho. Então, por mais que muitas pessoas falaram que eu não iria conseguir, a influência que minha mãe teve, entendeu? De poder me incentivar, me ajudou muito
a seguir no sonho e poder crescer, enfrentar tudo que eu ainda vou passar pela frente. Pois é. Viu? Que legal, hein, Marcelo? Calma aí, tá sem áudio aqui. Deixa eu botar seu áudio aqui. Retirado. Não, é verdade. Isso aí foi antes da pandemia. Eu achei essa... É para as pessoas verem, né, que como que é o grupo, como que é a emoção das pessoas. Eu acho muito importante para as pessoas verem como que é o seu trabalho, tá, Marcelo? Obrigado. Tá? Eu não vou tomar muito mais no seu tempo, não. Eu quero perguntar duas coisas para você. Uma, o Starlink, você acha que é o quê? Isso eu que estou perguntando. Não, é sistema de comunicação, né? E a gente... eu acho que sim, né? Pelo menos é o que eu tenho conhecimento, né? Mas para a gente, para a astronomia, está atrapalhando muito, né? Porque são muitos satélites, então toda hora está passando um pelo céu aí, a gente consegue ver aquelas constelações passando. Então, claro que cada país, né, que desenvolve a tecnologia tem outros interesses, às vezes, né? Então, mas o que eu tenho conhecimento é um sistema de comunicação e que eu acredito, eu torço que seja só isso, né? Eu me lembro quando teve aqui, teve até uma reportagem que te procuraram, era o Starlink passando aqui, e a repórter te procurou para saber, né? E, Marcelo, como que o pessoal pode te encontrar? Pelas redes sociais, já te encontram, entra em contato, que eu já deixei as redes sociais aqui, de repente faltando alguma coisa, você me fala, eu completo. Não, a gente funciona assim, nosso grupo funciona para a gente acabou continuando fazendo atividade na pandemia, que a gente surgiu dessa forma, né? Como a gente estava sempre afastado dos grandes centros, ele usava a internet para a gente poder contactar com pessoas distantes, de outros países. Então, para a gente continua, né? E agora com as redes sociais, a gente tem um contato principal através das redes sociais. É muito fácil contactar a gente por lá. E serão todos bem-vindos sempre, né? Gente, se vocês não sabem, o Marcelo tem até um planetário digital, tá? Tem um planetário que ele leva para vários lugares. Eu tinha esquecido de falar isso, né, Marcelo? Você tem até um planetário só seu. Né? A gente desenvolveu há alguns anos um planetário digital. A gente parou de usar por causa da pandemia, né? E agora vamos ver com o que o mundo reserva agora para a gente poder retornar com algumas atividades. Né? Marcelo, deixa aí suas considerações finais. Eu quero te agradecer muito a sua presença. Você deu uma aula, uma palestra. Eu aprendi muita coisa e eu tenho certeza que todos aqui presentes, até quem estava no chat ou quem estava só assistindo daqui da sua casa, do seu trabalho, aonde estiver, ou quem vai assistir essa live, que tem muita gente que vê a live depois, tá? Eu quero te agradecer mesmo, cara, que foi um ensinamento espetacular. Eu gosto de astronomia, estou estudando e eu já aprendi muita coisa aí. Quero só te agradecer e deixo suas considerações finais. Não, eu agradeço a todos, e agradeço a você, né, pelo convite. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Foi um grande prazer, né, estar participando. Né? Agradeço a todos que participaram aqui durante a apresentação. Né? E eu só gostaria de dizer que a gente agora tem muitas oportunidades, né? A gente está saindo num período muito difícil, né? Espero que esse período tenha ficado para trás, nesses 2 anos de pandemia que a gente teve, né? Que a gente, a partir de agora, tenha novas oportunidades para todos, né? E a ciência é um dos caminhos para isso, né? Para que as pessoas abram novas portas, né? E possam conhecer um pouco mais, né, do universo e ter mais informações. E a gente está à disposição, não só eu, como nosso grupo, né, para todos que quiserem, né, contactar a gente, vão ser sempre bem-vindos. Né? Muito obrigado mais uma vez, foi um grande prazer participar. Eu tenho que agradecer muito. Gente, a gente ia ficar 1h30 só, tá? Se vocês não sabem, passamos 1 hora do prazo. Tá? Todo mundo está falando aqui, live show, aprendendo muito sempre com vocês. E é isso, tá, gente? Eu quero agradecer a todos que ficaram aqui. Eu fico imensamente triste, uma live dessa que poderia ter
trocentas gente aqui, as pessoas estão perdendo, mas deve estar vendo outra coisa. Eu tenho um conhecido que fala, live que é boa, o pessoal às vezes começa a ver outra coisa, né? Essa é uma live de ensinamentos, de passar informações sobre astronomia, sobre muita coisa, de um astrônomo que tem uma visão mais aberta, mas sobre o tema, né? Então, eu só tenho que agradecer mesmo, tá, Marcelo? Brigadão, e eu deixo aqui em público falando para você que o canal está de portas abertas aqui para você. Eu queria muito que depois a gente voltasse para conversar sobre só um tema assim específico, a gente conversar, coisas assim, isso não agora, isso posteriormente, e a gente ter mais uma integração, cara. Eu quero botar tanto o meu grupo, o meu canal à sua disposição para seus trabalhos, seus projetos, e marcar para a gente se encontrar depois, para a gente bater um papo mais informal, sem câmera, sem nada, e depois fazer uma entrevista, tá? E eu coloco meu grupo e meu canal à sua disposição, para a gente fazer, de repente, até uma parceria depois lá na rua, lá Astronomia na Calçada, né? Eu acho que é esse o nome, né? Eu tô doido para fazer isso, tá? Então, meu amigo, muito obrigado, tá? Obrigado, então. E estou à disposição, né? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Gente, um abraço aí. Todo mundo está falando aqui, meu visita. Questão de melhor. Muito obrigado, Rodrigo, Marcelo, ótima live. Gente, um abraço a todos, tá? A gente se vê na próxima live.